Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje o nosso rei demônio encapetadaço tá de volta. Essa obra que eu trouxe há um tempão atrás, eu acho que eu trouxe faz lá pro mês 3 por aí. Ela voltou depois desse tempo todo e eu nem tinha visto que tinha muito capítulo, né? Então cá estamos, sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Um mundo como aqueles que a gente já tá acostumado, de torre, dungeon, poder, sistema. E depois de séculos de sofrimento, finalmente o herói nasceu. Alguém com um extremo talento, sabedoria impecável e até mesmo muita sorte. Com tudo isso, ele chegou ao último piso da torre. A pessoa mais forte de todas, a luz da humanidade que ia acabar com as trevas, o herói Lin Xiao. Ele chegou com o timezinho dele ali, fi. Já é a terceira vez que ele reencarna. Dessa vez, seja atributos ou habilidades, ele já tem tudo, tá perfeitamente preparado. Ele tem as mais fortes armas do mundo e todas as ferramentas disponíveis. Olhando na janela do sistema dele, ele diz que o sistema tá falando que é só vencer essa luta que ele vai acabar com tudo isso. Ele agradece, foi só por causa desse sistema que ele chegou tão longe. Infelizmente, ele não sabe o que ele vai encontrar aqui no mais alto piso, porque não tinha nada sobre isso. O pessoal do grupo dele até comenta, olha o líder ali de novo, fi, interagindo com nada ali, é louco da cabeça mesmo. Ele deve estar pensando naquela mina lá. O líder se vira, não, seus trouxas, eu tô pensando em como que a gente vai derrotar o rei demônio. Ele diz, né, que todo mundo entende errado porque só ele vê o sistema. A gente vê uma garota de cabelos vermelhos e todo mundo do grupo ali parece estar impressionado com aquele lugar. Caramba, então esse é o último piso da torre mágica? Nossa, mas por que tá tão vazio? Certeza que o boss vai aparecer aqui? Diferente de todos os outros lugares que eram escuros e assustadores, esse aqui é luxuoso e bonito. O Lin Xiao olha pra trás, nesse lugar, quanto mais bonito na face, mais perigoso o lugar. Então vocês sejam cautelosos. Ele fala que depois da primeira regressão, essa é a primeira vez que ele chega no último piso. Então ele não tem ideia do que vai aparecer aqui. O grupo dele tá animado, todo mundo falando que é graças ao líder. O cavaleiro todo arrebentado fala, né, caramba, o líder sempre foi incrível, ele sempre sabe as fraquezas de cada uma das criaturas. Nosso futuro depende de você. A amiguinha vem ali falar com ele, Lin Xiao, com você aqui a gente vai vencer. Ele vai falar, vamos dar nosso quando já tem um monte de sangue voando. Melhor, ele termina. Eu acho que ela já desconectou ali do corpinho da guerreira. Nossa, saiu voando já, fi. Cabeça no chão e tem um pé nas costas dele. Alguém sorri e já tá atrás dele, fi, mandando um olá. Ele puxa a espada, quem que tá aqui? Pensando, que monstro é esse que eu nem senti se aproximar? Ele tenta dar uma espadada, fi, mas o bicho parece parar com a mão. O monstro fala, você tinha uma boa espada, pena que ela era frágil. Ele tá confuso, pera, como assim minha espada quebrou? Essa é a mais poderosa arma desse mundo e quebrou com um golpe dele? Nossa, o cara já tá nas costas de novo. Aonde você tá olhando? Ele se vira, veio alguma coisa. Tomou-lhe um tapa e já foi tacado na parede. Nossa, já tá esmerilhado ali, fi. Ele fala, né, você é o rei demônio. Vixe, que já tá na frente ali encarando de cima. O cara tá confuso, como é possível um monstro ter uma forma humana? O rei demônio fala, eu sou a encarnação de todo medo da humanidade e do desconhecido. Uma criação da escuridão pertencente a vocês. É natural que eu tenha forma humana. O Lin Xiao usa o sistema pra ver o demônio e o HP dele nem desceu. Pera, como é possível? Eu bati com toda a minha força e não causei um de dano? O sistema dele fala que a vida do cara é travada, não tem como descer e não tem nenhuma condição para desativar aquilo. E a mana dele tem um símbolo infinito. Ele tem o quê? Poder ilimitado? Ele já fala, invencível. Caramba, o bichão ficou gigante. O sistema dele tá anunciando perigo, extremo perigo. Sua chance de vencer é de 0.00000001. O melhor plano é escapar, a rota está sendo calculada. O Lin Xiao nunca tinha recebido uma mensagem assim e ele já vê na hora que não tem chance. Porém ele pensa, calma, eu preciso ficar tranquilo e pensar sobre isso. O rei demônio tá apontando pra ele. Caramba, o rei demônio agarrou o sistema dele? Nossa, o rei demônio quebrou o sistema dele? Que isso? O Lin Xiao ficou bugado, filho. O rei fala, eu vi esse seu negócio incrível aqui. Você achou que só você conseguia ver ele? Era isso que vem te guiando todo esse tempo? Esse foi o seu segredo pra achar aquelas armas divinas? Por mais que eu não saiba o que é, agora se foi. Caramba, o cara realmente quebrou o sistema do maluco? O Lin Xiao começa a gritar, como que
você vê o sistema? O demônio diz que tanto faz, agora nada vai impedir ele de matar aquele cara, até porque ele é um ser invencível. O Lin Xiao pensa, eu vou ser morto, eu não tenho a mínima chance contra ele. Por mais que não seja a minha primeira morte, essa daqui tá me assustando mais que as outras. Eu ainda não consigo pensar em nenhuma forma de matar esse cara. Não, eu não posso desistir. Se eu morrer dessa vez, eu vou retornar mesmo. Eu só preciso trabalhar ainda mais duro. Enquanto eu conseguir voltar, tem esperança pra humanidade. Uma hora eu vou achar uma saída. Porém, ele não percebeu, mas ele tá recebendo uma cura infinita. Ele fica confuso, né? Por que ele tá me curando? Ele vê que a vida dele tá subindo muito rápida. É uma magia de altíssimo nível. Ele começa a flutuar e pergunta pro Rei Demônio, por que você tá me curando? Rapaz, o Rei Demônio fala pra ele, você é um regressor, não é? Já voltou no tempo. Eu notei a sua familiaridade com todos os pisos e os monstros. Você já sabia as fraquezas e sabia as habilidades, como se pudesse ver o futuro. Porém, você ficou surpreendido quando eu apareci. Isso quer dizer que esse não é o caso. Então eu tô certo, não é? Você já voltou mais de uma vez, talvez 2, 3 vezes? Se eu te matar agora, você vai voltar no tempo de novo, não vai? De novo, no loop infinito. E eventualmente você vai me matar. Caramba, filho, o encapetado pegou ele de jeito. E agora, meu guri, como é que tu vai sair dessa? Julgando pela sua expressão, eu acertei em cheio, não é? E nesse caso, eu não vou deixar você morrer. Dá-lhe uma estaladinha de dedo, se ercolha ali com alguma coisa. Sua armadura é o melhor equipamento no mundo. Ninguém pode quebrar além de mim. Como esperado de um regressor, não é? O cara tá confuso, feio. O que tá acontecendo? Como isso é possível? O capiroto fala pra ele. Enquanto você sofre pra minhas chamas, a minha habilidade de cura vai te curar pra sempre. Nossa, ele derreteu a armadura do cara pra fazer tipo uma prisão pra ele. Aqui você ficará preso pra sempre, nem vivo nem morto. Caramba! A obra fala, normalmente falando, o protagonista sempre tem a aura do vencedor. Nossa, filho, já era encapetado, sentou de volta no trono. Todo bonde ali morto, porém todas as pessoas já sentiram uma vez na vida que eles eram o protagonista. Então ninguém sabe quem realmente é o verdadeiro protagonista. A guriazinha tá muito acabada. Essa é uma pergunta que profetas não podem responder. Apenas os historiadores do futuro, já que o vencedor final é o protagonista. Caramba, olha ele lá no trono. Caraca, brabo. E eu sou o mais forte dos chefes. Vixe, molecada, esperavam essa? Ele é o Protinha, fi. Nosso Prota é o vilão, fi. E ele é maldoso. Capítulo seguinte inicia com a notícia sobre isso, fi. Todo mundo na cidade tá chorando. O time do Lin Xiao e todos os seus amigos pereceram. Eles sabem que o lugar na onde eles desapareceram foi o último andar da torre. Caraca, o cara matou o regressor em humanidade. Agora vocês se ferraram, tão sem o volta no tempo. Como é que vocês vão vencer esse manhua? Batalha após batalha, a humanidade sempre acredita que a justiça vai prevalecer um dia. A gente vê que a Associação dos Despertados expressou suas condolências e tá chamando todos os despertados para ajudar a continuar desafiando a Torre dos Demônios. Talvez um dia a justiça prevaleça, só que ninguém sabe quantos serão sacrificados até esse dia chegar. Caramba, filho, será que já vai passar mais gente? A gente vê uma amiguinha ali com seu cavaleiro do lado. Ela fala, Brother King Fen, essa aqui é a dungeon secreta de rank S? Eles chegam ali no lugar que tá isolado por umas faixas de polícia e a obra fala que nesse mundo os monstros aparecem aleatoriamente em todo canto da cidade. E eles continuam saindo infinitamente da passagem da torre. E obviamente destruindo tudo no caminho. Pra poupar a vida, só os mais poderosos despertados podem atacar a torre. Os dois ali já estão na frente do portal, fi. Já estão lá dentro, na verdade. A Wafu pergunta pra ele, você tem certeza que esses monstros Rank S vão dropar o cone de sangue? E que isso vai funcionar contra o Rei Demônio? A obra fala pra gente que esse tal de cone de sangue é um item comum. E o efeito dele é bem simples. Todo ataque tem que causar pelo menos um pouco de dano. Diz o cara que sim e que a justiça vai prevalecer. Chan, o seu entendimento das coisas está longe do suficiente. Ela pede desculpa ali, né? E fala, eu sei que você foi um escolhido dos deuses. Mesmo ainda sendo tão jovem, em poucos anos vai passar o Lin Xiao. Ô louco, já ficou toda amorosinha ali. Eu não tenho nada além de admiração por você e sempre estarei ao seu lado. Ok. Eita, tem um cadáver gigante ali com alguém em cima. O cara fala, ué, será que ele já pegou o cone de sangue? Eita, olha quem é, filho, encapetado. O rei fala, eu imaginei que algum humano ia querer usar o cone de sangue pra lidar com o Rei Demônio.
Então eu me adiantei e vim pedir aqui pra esse monstro. Nossa, o cara tá muito ousado, filho. Ele falou, fez bem, garoto, agora passa pra mim aí, pô. O protinho encapetado fala, tu nem sabe quem sou eu e tá querendo roubar de mim? O cara diz que é pelo bem da humanidade, como é que vai ser considerado roubo? Eu sou Baikin Fen. Tu nunca escutou sobre mim? Esse item aí vai valer muito mais a pena na minha mão do que na tua. Vai me ajudar a derrotar o Rei Demônio. Isso aqui é pra justiça prevalecer. Rei Demônio esse que ele não sabe, filho, mas já jogou o cristal pra cima. O louco mandou pra ele? O que tá acontecendo? Ui, o cara se protegeu ali com a defesa absoluta. Uma defesa numa área de 2 metros limitada a uma pessoa. O cara tá assustado, mas que tipo de poder foi esse? Esse cara não é humano? Ele dá uma olhada. Nossa, já pegou a outra no pescoço, caramba, ele é vilãozão mesmo. Você é Baikin Fen, não é? O misterioso gênio que vai se tornar o sucessor de Lin Shao. Destrói essa sua defesa absoluta e eu deixo você e a sua admiradora aqui fugirem. Eu sempre mantenho a minha promessa. Se você não acredita em mim... O loiro fala pra ela, Chan Chan, você tá se sacrificando pelo mundo. Depois da sua morte, eu vou criar um memorial pra você. Mas salva ela nem ferrando. Nossa, ele deu um soco quase teleportante, fi. Apareceu lá do nada. Nosso vilão tá em choque. Caramba, tu me atacou sem hesitar um segundo. Tu realmente não se importa com a vida da sua admiradora. Parece que meu entendimento da raça humana ainda não é suficiente. O tal do King Fen responde, um herói poderoso é sempre solitário. Sempre vai ter vários sacrifícios, é inevitável. Rei Demônio, você é o vilão. O Rei Demônio coloca ela no chão falando, será que todos pensam assim? A mina já tá chorando. King Fen, como você é tão sangue frio? Eu te sigo há tantos anos. Como você fez isso comigo? Ô, louco, mas começa a gritar do nada. King Fen, me deixa aqui, corre pela sua vida e usa o cubo pra se salvar. Agora ele quer bancar o heróizão. Como eu, o escolhido de Deus e a estrela da humanidade iria escapar. A justiça vai prevalecer. Eu tenho a determinação e vou vencer pela humanidade. Ela olha pra ele, mas parece meio assustada. O nosso vilãozinho só começa a psicopata coringar, dizendo que se o cara não quer fugir, ele vai dar uma recompensa. E estica a mão, faz uma aura em volta dele ali. Nossa, já quebrou tudo, tá caindo, gurizinho. Ih, ele tá confuso. Pera, eu vou ser derrotado assim? Vixe, o Rei Demônio só fala, vai dar um golinho lá naquele magma se você tá tão faminto pela vitória. Porém, você deve ter a consciência de se sacrificar, não é? Uma morte heróica. Vixe, vai jogar ele lá no fundo da terra pra ele ficar preso pra sempre. O doido cai desesperado, socorro. Já era, fi. Soterrado. A mina ficou ali abandonadinha, o seguro já tá indo de rolê. Ela tá meio desnorteada ali. O Baikin Fen, ele morreu. Eu vou morrer também. Quando ela olha pra trás, nosso Suguri já abriu o portal e tá indo de hasta luego. Ué, ele vai me deixar aqui sem me matar? Ela pergunta pra ele, tu não vai me matar não, louco da cabeça? Ele fala, eu disse pra vocês, se ele tivesse destruído o cubo mágico, eu ia deixar vocês dois viver. E eu sempre mantenho minha promessa. Dá aquela encarada, ele nunca vai sair de lá, então o cubo não existe mais. Mas se eu te encontrar de novo, eu vou te matar, hein, minha filha. Eita, ficou em choque ali, né? Vai falar o quê? Caramba, deixa eu vazar mesmo. Nosso guri sobe uma escadinha e já sai num portal ali, fi. Andando na cidade com os guri todo manozinho. Enquanto isso, no quartel dos despertados, uma waifinho ali que parece meio creepy, ela não parece meio assustadora com o zoio muito do lado da cabeça? Senhor, você quer se juntar à Associação dos Despertados? Uma outra já se joga ali toda corada. Nossa, os monstros estão tão fortes esse dia. A gente precisa de despertados, ainda mais os lindos igual você. Qual o seu nome? Seu nível, suas habilidades? Eu faço tudo pra você. Que isso, amigona. Ele só fala, meu nome é Baikin Fen, o gênio misterioso. Você deve ter escutado sobre mim. Nossa, ele vai roubar a identidade do cara que ele matou, assim, não tá muito parecido, né? Pelo visto o cara não era famoso pra ele tá metendo louco assim. Ou às vezes ele ativa uma habilidade aí que o pessoal vê ele diferente, né? Vai saber. O maluco é o Rei Demônio legendário, isso é o de menos. Ah, a gente vê um doidinho lá embaixo de um buraco com o pessoal em cima encarando. Ali é o salão dos 7 anciões. E um deles fala, tem um de nós faltando aqui. Eita, quem tá faltando ali, fi? É aquele loirinho lá do começo que morreu, o Lin Shao. O cara fala, o Lin Shao que tinha habilidade de regressão, falhou em conquistar a torre e nunca voltou. O velho fala ali pra eles, enquanto o Rei Demônio estiver dentro da torre, ele vai ter a bênção do sangue imortal e o poder mágico infinito. Os mais fortes de nós não podem mais ficar morrendo assim. Precisamos de um novo plano. Eu notifiquei a todos de que é proibido desafiar a torre mágica. Ah, esse é o cara que tá lá embaixo de tudo. Os humanos estão procurando itens pra selar a torre mágica e deixar as criaturas se comer lá, fi. É a única forma deles ficar seguros pós da vida. Porém, alguém fala, eu já invoquei outro favorito de Deus de uma outra dimensão. Ele é um viajante do tempo de um lugar chamado Terra. Claro que isso é secreto pro mundo de fora. Até mesmo ele não sabe que foi invocado por mim pra salvar esse lugar. A gente tava vendo só essa boquinha linda, mas olha essa amigona. Caraca, amigueira, você tá indo
trabalhar no clube, que a vestimenta é essa aí. Ela fala que a alma que ela trouxe tá no corpo do irmão do loirinho lá que o Prota matou no começo. E parece que esse moleque aí tá procurando uma forma de selar a torre. Um velhinho presente ali fala que, no último mês, numa lua cheia, ele teve uma premonição sobre Lin Feng. Logo, ele vai encontrar o item que sela a torre mágica. E, velhinho, será-se? Então, a torre mágica será selada logo logo. O velhinho já tá andando por ali, a mina vem, nossa, senhor profeta, realmente o Lin Feng vai conseguir selar a torre? Olha o velho tarado encarando, ela tá toda feliz. Nossa, isso é incrível, a gente vai ficar tão segura. Eita, ele já colocou essa cara de maníaco dele. Senhorita, você precisa pensar direito sobre isso. E se selarmos a torre com o rei demônio do lado de fora e não dentro, vai ser algo inútil. Ela meio, verdade, né? Então o que a gente vai fazer? Toma, olha aquele tapinha, um tarado. Não se preocupa. Ela, sem graça, o que você acha que vai ser feito? Ele sai igual um louco. Eu tô brincando, você acha que o rei demônio vai deixar a torre demoníaca? Sem contar que se ele não tiver suas bênçãos da torre, ele vai estar no mesmo nível dos nossos maiores despertados. Assim que descobrimos a identidade dele, ele vai ser destruído em um instante. O velho tá psicopatando, ou ele fica dentro da torre preso pra sempre, ou ele sai e é derrotado aqui fora. Desde que Lin Feng encontra o item, a gente vai vencer. As minhas premonições são tão boas. Ele tá indo embora. Tá bom então, tchau, senhor. Um velhinho entra na sala dele falando disso, Lin Feng deveria estar voltando, não? Toma um susto. Ué, quem é você na minha sala, fi? Eita, fi, o rei demônio já tá aí, tu tá ferrado, velho. Ele fala, eu sou o despertado que acabou de entrar na associação. Meu nome é Bai Qingfeng. Tá explicado porque ninguém sabe quem ele é. Ele parece ser um gênio misterioso, né? O velhinho fala, você me surpreendeu, ninguém sabe como você é, Bai Qingfeng. Ele se levanta ali, eu não diria que eu sou um gênio, mas é uma honra participar da erradicação do rei demônio. O velho tá tipo, tu tá muito educado, senta aí logo, moleque. Em pé ainda ele fala, eu escutei dos outros anciões que você é aquele que prevê o futuro. Eu vim aqui pedir por uma previsão sua sobre o futuro do rei demônio. Todo sorrisinho. O velho fala, moleque, você acha que é tão fácil assim fazer um plano pra matar o rei demônio? Se fosse assim, o Lin Xiao, que era a esperança da humanidade, não teria... Bom, pra minha previsão funcionar, eu tenho que tocar a pessoa numa lua cheia pra ver um pouquinho do futuro dela. Eita, fi, já agarrou no pescoço, senhor profeta. Hoje é uma lua cheia, não? Ô, louco, achei que o velho ia enlouquecer, mas ele ficou até de boa. Jovem, você é estúpido ou tá fingindo ser? O que eu quero dizer é que eu preciso tocar na pessoa envolvida na previsão. Eu não tenho nenhuma habilidade de luta. Como é que eu poderia tocar o rei demônio pra prever o futuro dele? Só que é nessa hora que o velho percebe alguma coisa. Moleque, você não é o Bai Qingfeng. Você é o rei demônio. Vixe, fi, já era. Ativou a grande profecia nele. Ô, louco, e já descobriu que ele vai ser morto sim. O rei demônio irá ser morto na próxima estação, quando os flocos de neve começarem a cair. Nosso Guri, né, usou uma habilidade de ler mentes, então ele viu tudo. Já puxa o velho da cadeira, suas previsões costumam ser precisas? Ele, não, pô. Eu posso ser útil pra você, me deixa viver. Vixe, o rei demônio só fala. Prevê o seu futuro aí, você morre hoje, sim ou não? Vixe, o velho ficou em choque, filho. Será que morreu? Capítulo seguinte inicia com um cara falando. Essa web novel é muito clichê. A história de um homem moderno que vai pro mundo de fantasia, sobe de item, ganha upgrades e age como uma pessoa pretensiosa. No final, ele derrota o rei demônio. Era um cara na cidade ali lendo um mamazinho. Pelo visto, ele é mais um maluco que foi trazido da terra. Ele tava lendo essa novel quando o Truck Khan, né, levou o menino. Perfeitamente igual a todos os protinha de Sekai. Ele fala que viajou pro mundo naquela novel e se tornou um dos personagens dela. O segundo filho da família Lin. O irmão dele mais velho era a esperança da humanidade, Lin Xiao. E ele é o irmão meio lixo, Lin Feng. A impressão que todos têm dele é de que ele é um playboy horrível que só fica na sombra do irmão. Mas tudo vai mudar agora, né? Porque ele tá nesse lugar. Já tá gritando ali, pai, eu sei onde tá o mapa dos itens de selamento. Eu e meu time vamos encontrar e eu vou te entregar. O maluco mandou a referência aqui, fi. Eu já tava familiarizado com a história dessa novela. Igual o ponto de vista do leitor onisciente. Quem já leu essa? É a braba. Ele sabia o processo pra conseguir aqueles itens. Então ele pegou primeiro o mapa com a localização. Já com o bonde dele ali, fi, andando na Associação dos Despertados. Caraca, o cara é muito
inconsciente. Meu irmão tá morto, isso quer dizer que ele não é o prota dessa história. Quem será que é? Ainda tá pra ser revelado. Porém, eu tenho que salvar o mundo, se tornar o verdadeiro herói disso. Ele sabe que talvez ele não seja o prota. O cara tá ligado, ele tá ligado. Ele olha pra uma amigona bem ali do lado dele e fala: com a Xiao e a Ri, a gente vai conseguir aquele item de selamento. A beleza de gelo, tão maravilhosa que na minha vida passada eu nem teria a coragem de sonhar com ela. Mas nessa vida ela vai ser minha esposa? Ah, seu safado. E ele fala que conheceu a cabelinho vermelho ali no caminho. E igual um coelhinho, ela sempre tá assustada. E ele fica salvando ela. Ele vai ali, faz um carinho na cabeça dela, falando que tudo ali tá seguro. Ela pode ficar tranquila. Todo felizinho. É tão fácil ter um doce romance com uma garota tão bobinha. Ai, ai, a vida de viajante do tempo é a melhor que tem. Ele fala ali pra PT que tem que resolver o negócio, então ele vai na frente. A mina do cabelo vermelho perguntou onde você tá indo. Ele responde que tá indo bater um papinho com o grande profeta. Ô louco, mas o cara é um desgraçado, ele já tá andando. Quando eu salvar esse mundo, eu ainda vou querer ter essas mulheres aí? Olha que maldito, nem pegou e já tá querendo largar. A amigona ali por outro lado chegou na recepção pedindo por trabalho. E além disso quer recomendar alguém pra entrar na associação. A mina da recepção, quem que é a louca? Ela fala essa daqui, ó, Lin Chan. Eu falei louca brincando, mas olha essa cara de psicopata dela. A mina do gelo fala que ela é a única pessoa que viu o rei demônio e tá viva pra contar a história. A girl louca da cabeça fala, né? Eu tava caçando junto com o Qin Feng quando o rei demônio apareceu e matou ele. Porém, ele me deixou viver. A mina da recepção tá... Ué, Bai Qin Feng? Ele se juntou à associação e parece tá de boa, fi. Além disso, ele acabou de ir encontrar o grande profeta. Vixe, fi. As duas já tá... Pera, o Bai Qin Feng tá vivo? Tá sim, pô, olha aí, ó, vivão. Passando o grande profeta, que tá desesperado. Me mata, não! O prota fala, e aí, você viu seu fim? O velho tá implorando pela vida ali, dizendo que vai servir ele, vai fazer o que ele quiser. O rei demônio fala que ele é muito chato, só fica repetindo as mesmas palavras. O velho tá desesperado, fi. O rei demônio fala que achava que todos os humanos eram fortes e guerreiros. Porém, vendo caras como ele, faz ele acreditar que a humanidade realmente não é um perigo. Já estica ele, vou te mandar pra uma jornada. Não! Tchau, fi. Já saiu do quarto, usou o bracinho esticado ali. Ele sai do outro lado do portal pensando, se eu voltar pra Torre Mágica, o Li Feng vai me selar lá. Então eu tenho que ir para ele, mas pra isso eu vou ter que lutar contra ele do lado de fora. E vou acabar morrendo na mão de algum herói igual na profecia. O rei demônio, considerando tudo, pensa que talvez seja melhor ficar preso na torre. E eventualmente talvez ele ache uma forma de quebrar a barreira. Quando ele ergue a cabeça se lembrando de uma entrada secreta. É nessa hora que o Li Feng coloca a mão no ombro dele. Quem é você? Eu nunca vi você aqui. Nosso guri, troca, fui pego. Então, eu sou um despertado que acabou de entrar na associação. Qual que é o problema? O Li Feng encara ele. Ué, mas você tá com esse pingente aqui que só os mais fortes despertados podem usar. Você é assim tão forte? Eita, fi. O cara meteu o convite. Ah, se você é tão forte, por que não entra no meu grupo? Ah, a gente vai caçar o item pra selar o rei demônio. Nosso encapetado tá como? Item pra selar? Ele, sim, eu sou o Li Feng. Tu pode não ter escutado sobre mim, mas logo todos no mundo vão conhecer esse nome. Eu tô procurando gente igual você, que acabou de despertar e já é muito poderosa. Por que você não entra no meu grupo? Nosso guri, Li Feng? É claro. Já vai fazer bagunça no time do cara. O doido tá se achando, tá um sortudo, hein? Encontrou um líder logo igual eu. Me siga obedientemente e eu nunca vou te tratar mal no futuro. Ah, e nosso grupo tem umas minas bem gata, viu? Eu tenho até a única pessoa que sobreviveu ao ver o rei demônio. Nosso guri pergunta, né? Como assim? O cara conta a historinha, né? E fala, ah, o nome dela é Li Chan Chan. Ela já é uma membra do meu grupo. Logo você vai conhecer ela. Nosso guri já tá vazando de fundo. Ele olha, oh, onde você tá indo, mano? Nosso guri fala, ah, a porquinha que eu cuidei minha vida inteira tá parindo os filhos dela. Eu tenho que voltar pra casa pra ajudar no parto. O Li Feng tá, cuidar de porco? O que você tá falando? Eita, é quando ela vem. Capitão Li Feng. Ele já fala, aí estão elas. Olha, ela já vem toda felizinha com a amigona do lado. Ele cumprimenta elas. Opa, tô aqui. Já chega nele. Ei, mano, você pode não saber, tá? Mas ficar cercado por gostosas às vezes é até cansativo. Mas elas não desgrudam do meu lado. A Chan Chan chega atrás do nosso prota assustada. Vi você, é? Eita, na mão dele o capiroto já tá sendo formado. Que desgraça. Esse é o pior cenário possível. Cuidado, minha guerreira, você vai ser passada. Ele se vira todo good guy. Opa, Chan Chan. Ela abraça ele. Bai Qin Feng, eu ouvi dizer que você conseguiu escapar do rei demônio. Isso é incrível. Molecada, não sei o que tá acontecendo. Talvez ela seja do mal também e esteja ajudando ele. Talvez o nosso guri tá usando uma magia aí pra disfarçar a imagem. E eu espero que eles revelem, né? Porque assim, parecido com o tal do Bai Qin Feng, não é. O Li Feng, o reencarnado, fala, ué, calma aí. Esse Bai Qin Feng já tava morto na história. Como assim ele tá aqui? Eu acho que essa mina encapeta
encapetada, ela tem uma cara de louca da cabeça mesmo. Ela tá toda feliz ali, né? Nossa, Sr. Bai, eu tava tão preocupada com você. Eu só conseguia pensar em te ver de novo. Ele tá encarando, tipo, você. Eita, nosso prata já fala. Ela sabe que eu não sou o Bai Qingfen, mas sim o Rei Demônio. Caramba, o plot tá ficando um plot todo, hein? Caraca, gostei, vamos ver. Olha a carinha de safada que ela faz. Eu fiquei muito grata que você me salvou do demônio. E como eu não sou grata, eu vou te pagar muito bem a sua gentileza. De hoje em diante, eu vou ser a sua maior seguidora. Eu realmente admiro muito pessoas fortes. Caramba, eu falei que era louca, velho. Ela sabe que o cara é o mais brabo e vai fazer o quê? Monta nele! Mas assim, monta como? Explica isso aí. Nossa, o Guri tá abrindo um sorrisinho. Uma admiradora do Rei Demônio que quer pagar a gentileza? É a primeira vez que eu conheço um humano assim. Aí já fala, entendi. Você é muito esperta, eu não vou tratar você mal. O Lin Fen dá um grito ali, não gostou de perder a waifu da Shopee, não. Sua seguidora? Ela é Mas a amigona do gelo já interrompe ele. Então você é o gênio Bai Qingfen? Eita, guerreiro. As coisas foram dizer assim, tá ficando muito bom. E escutei muito falar de você. Eu sou a Lia. Nice to meet you. O loirinho tá... Lia? O que vocês estão fazendo? Ela só ignora de novo. Então, Qingfen, você e a Tian Tian viram o Rei Demônio. Como que é a aparência dele? Ele fala, é uma pessoa muito ruim. A Tian Tian, ele é assustador e terrível. Eles ficam dando uma risadinha ali, tudo bobinho, se divertindo. Quem não tá gostando dessa alegria toda ali, é o Lin Fen, que tá... seu moleque do Coloroi tá roubando minhas wife. Mas ele tá confuso, que droga de plot é esse? Esse Bai Qingfen era pra ter morrido na mão do Rei Demônio. E a Tian Tian era a única pessoa que deveria ter visto ele. Será que minhas ações estão causando um efeito borboleta? Não, eu tenho que perguntar pro grande profeta sobre esse cara. Mas ele escuta alguém gritando nas costas, fi. Quando ele olha, a mina vem correndo. O que aconteceu? O grande profeta. O que aconteceu com ele? Ela avisa que ele foi morto, fi. Meia hora atrás ele tava vivo e dando tapa na bunda. A gente precisa investigar quem encontrou ele nesse meio tempo. Geral já fica em choque, fi. O Lin Fen fala que encontrou ele nesse meio tempo? O Prota interrompe. Eu e o capitão, só nós dois, hein? O Lin Fen manda ele calar a boca. Eu nem cheguei a encontrar aquele cara. Você que tava aqui na frente da porta. Aí o cara para e pensa, calma. Você é o cara que matou o grande profeta. Eu sabia desde o começo que tu era estranho. Rapaz, a Lia ergue a mão dele. Calma, Lin Fen. O que você tá fazendo? Nossa, meteu-lhe o tapa na cara. Sai fora, sua idiota. Ô, louco. O cara começa a gritar. Vocês foram enganadas. Esse cara não é o Bai Qingfen. Já vem pra dar-lhe um soco. Moleque, você engana eles, mas não eu. Nossa, o Guri solta um sorrisinho, sai pro lado ali. O louco já tá nas costas. Tu nem se compara ao Lin Xiao e acha que pode falar comigo assim? Toma ali no pescocito. Aí vai cair doído. Todo se agonizando. Nossa, pisão na cabeça mesmo? Caramba, olha a Igor maluca, fi. Ela tá gostando um pouco de ver o cara apanhar. Ali eu não sei, ela tava querendo agir, mas tá sendo segurada pela outra que tá pensando, é isso? Essa é a pessoa forte que eu vou seguir. Pisando no Lin Fen, o Protinha tá falando. Você tem que se acalmar, cara. Ele acha esquisito como esse cara sabe que eu não sou Bai Qingfen se ele nem viu o cara. Falando pra ele, eu escutei sobre você, o irmão mais novo de Lin Xiao, não é? A esperança da humanidade. Um lixo sem talento e sem valor algum. Só vendo mesmo pra acreditar que você é tão pior do que teu irmão. O maluco tá encarando o Prota sem entender o que tá acontecendo. Eu acabei de reencarnar, receber meus buffs e me tornar alguém acima de todo mundo. Isso ali interrompe e pede pro Protinha, né? Ele não fez isso de propósito. Ele é alguém honesto, só ultimamente que ele vem agindo meio impulsivo, mas não machuca ele. Caído no chão, ele puxou uma garrinha ali, fi. Eu não sou mais um lixo. Nossa, tentou lhe dar ali uma com uma arma de classe S. O nosso Guri saiu pra trás. Já viu a arma dele? Como um lixo igual você tem uma arma rank S. Alguém aparece e fala, parem de lutar. Dele um gritão ali, todo mundo fica e tá rolando. A mágica de todo mundo desapareceu. Vixe, fi, é o presidente da associação. Todo e qualquer poder desaparece no domínio dele. O presidente fala, todo membro da associação é um poder da humanidade pra lutar contra os demônios. O porquê estão lutando um contra o outro. Vixe, nosso Guri já sabe que tá ferrado, fi. Fora da torre do Rei Demônio, ele tá fraco. Já sabendo que ele tem que se comportar... me desculpa, eu causei problemas. Eu prometo que não vai mais acontecer. Olha o sorrisinho. O Qingfen começa a gritar. Presidente, por que você não parou quando ele me deu um soco? Agora você tá interferindo quando eu ia golpear ele? Por acaso você tá querendo defender ele? Nosso Guri tá achando esquisito. Esse é o tal do gênio que obteve uma arma rank S e o mapa e quer sei lá a torre? Ele não parece ter nem o cérebro e nem a força necessária pra isso.
O presidente fala: Lin Feng, cala essa boca, eu tô do lado da humanidade. O Lin Feng não para, continua esculachando. Você acha que eu acredito nisso que você tá falando? Ele já sai andando, vocês realmente não sabem o meu valor, não é? Espera pra ver. Eu vou selar a torre e vou me tornar aquele que vai salvar a humanidade. O presidente solta um suspiro, fi. O nosso guri tá ali e o cara pergunta: você é o Bai Qingfei, né? Eu te admiro, não só é um garoto cauteloso, como também é muito calmo. Nosso guri tá achando estranho, mas que bosta é essa? Por que os humanos tudo gostam de mim? O presidente fala pra ele: a gente já iniciou uma investigação sobre a morte do profeta e localizamos energia demoníaca. Talvez o rei demônio tenha saído da dungeon mesmo, porém isso não tem nada a ver com os humanos. Até porque, né, molecada, nesse mundo eles nunca viram um demônio que tem aparência humana. O presidente encoraja ele: você tem que ajudar o Lin Feng a selar a torre. Você carrega o futuro da humanidade nos seus ombros, garoto. Ele tá: valeu, pô. Eu carrego sim o futuro da humanidade, só que de outra forma. O presidente se retira falando: continuem trabalhando junto. Todos dependemos de jovens como vocês. A Lia vai indo embora falando: eu vou dar uma olhada no Lin Feng, ele tá agindo estranho. Nosso prota fala: espera aí. Eita, segurou ela. O que você falou sobre ele ter mudado de personalidade recentemente do nada? O que aconteceu? Nosso guri tá preocupado de perguntar pra ela e ela suspeitar dele. Porém, ele não tem o que fazer, filho. Todo sem gracinha, ele... desculpa, eu tô muito preocupado com ele. É que eu vi que ele tava meio impulsivo e causamos uma cena, né? Me desculpa mesmo. Ele sabe que ele tem que ser cauteloso. Ela dá uma encarada. Entendi. Mas ela tá pensando: esse Bai Qingfei é bem gente boa, né? Ele tá até preocupado com o Lin Feng. Ela então explica tudo pra ele, né? Que o Lin Feng era um medroso. Só que do nada ele mudou de um dia pro outro. Começou a falar de livro, que ele era um personagem, algo sobre transmigração, cheats e mundo paralelo. Ela achou que ele tava maluco, mas de repente ele realmente se tornou alguém completamente diferente. Não só ele virou alguém com uma aura extravagante, como também ficou ousado. Até começou a encontrar um monte de item de alto nível de repente. E usando todos esses itens de rank S, ele conseguiu chegar na classificação S na guilda por pouco. A Lia pergunta, né? Os anciões da nossa família acham que ele recebeu algum tipo de despertar. Nossa, despertar? O que ela quer dizer com isso? Não tem como ser tão simples assim. Ele sabe que eu não sou o Bai Qingfei, mas ele não quer dizer pra ninguém. Qual seria a razão pra ele não contar pra ninguém? Não, tu tá apaixonadinha por ele ali atrás. Nosso guri pensa: talvez ele não queira que saibam que ele não é o verdadeiro Lin Feng pra não ser expulso da família. Nessa hora começa a ter um tremelique no chão ali, fi. Todo mundo assustado e alguém gritando: um demônio de rank A saiu da dungeon e correu pra cidade. O cara: ué, mas ninguém foi parar? O maluco diz que o Lin Feng foi enfrentar ele, fi. Demônio de rank A, cadáver canino. O Lin Feng já tá indo pra dar-lhe uma espadada com a rank S. Todo no discursinho: um lixo como você, como ousa aparecer em minha presença? Nossa, meteu-lhe o corte e rasgou no meio? Não sei. Acho que sim, já tá comemorando ali. Caraca, ele sacou outra espada rank S. Eu sou o profeta que vai proteger a todos. Todos prestem atenção em mim. Nossa, agora ele meteu o corte duplo com as duas rank S. O pessoal da cidade tá todo impressionado e animado com ele. Caramba, o Lin Feng é o brabo. A mina da associação tá toda impressionadinha ali também. Essa mina é meio louca, né, velho? Será que ela tem uma doideira também? Nosso guri reconhece o cadáver canino e sabe que é uma criatura extremamente rara. Tão rara que quase ninguém sabe de uma característica distinta dele. O Lin Feng tá ali mandando os 1000 cortes dele. Nosso prota fala: a característica dele é que quando ele recebe a quantidade certa de ataques... Ixi, o que vai acontecer, fi? O bicho tá caído ali com o linguão pra fora. Será que ele finge que tá morto? É isso mesmo, o prota fala. Ele finge a sua morte e depois volta como uma criatura ainda mais forte no rank S. O Lin Feng tá todo confiante ali. Todo mundo: caramba, incrível, Lin Feng, eu te amo. As duas waifinhas parecem estar até que impressionadinha com ele. E ele ali: ai, tudo que eu fiz foi matar uma criatura rank A. Quando eu selar a torre, meu nome vai ficar conhecido no mundo inteiro. É nessa hora que alguém solta um nas costas dele, já tá se erguendo. Violhão vermelho, cadáver de canino mutado, rank SS. Ele já olha pra trás assustado do fio. O bicho deu-lhe uma encarada, tacou-lhe um bafão de fogo. Ele tentou se proteger. Rapaz, é melhor tu sair daí, vai tancar assim mesmo? Nossa, vai tentar segurar, mano. Tomou em cheio, foi arremessado lá longe. Bicho, já caiu todo fuzilado no chão, fi. Geral que tava comemorando já começa a sair correndo desesperado. O Lin Feng se erguendo ali, ele me empurrou com um golpe. Não me fala que é algo lendário de classe SS. Nossa, tá na tua frente, meu filho. A Lia vem correndo pra ajudar ele. Lin Feng já ajuda ele a se erguer, filho. O bichão tá na frente dos dois. Nossa, ele veio pro pulão pra dar uma delícia. Ela fechou o olhinho chorando. Caramba, até que ela quis se matar por ele, que heroína.
Porém, alguém pulou ali com uma aura encapetada, né, fi? Quem será que é? Nosso Guri pensa, o Lin Feng ainda não pode morrer. E eu preciso que ele ache o item divino de selamento para que eu possa destruir ele. Por isso, você vai ter que sofrer um pouco. Toma-lhe aquele socão no doguito, fi. Ali olha pra trás assustada, fi. Nosso prota conversa com o doguinho. O quê? Você não reconhece o seu mestre? Vixe, olha como ele é gigante perto do bicho. O doguinho já virou um caramelo, fi. Tá se tremendo todo ali com medo. Nosso prota só fala, vaza. Já saiu correndo desesperado. Geral tá confuso. O demônio morreu só de olhar pra ele? O que tá acontecendo? Será que o King Feng é tão mais forte? Ou será que esse monstro ficou mais fraco? Todo mundo pensa que o bicho fugiu, né? Porque o nosso Guri é o brabo. Assim, é, mas não é, né? A esposa do corno agradece. Vai, King Feng, muito obrigado. Como você assustou aquele demônio com tanta facilidade? Ele fala que ele só parecia ser forte do lado de fora, mas na verdade era uma criatura fraca por dentro. Nosso Guri tá pensando, pronto, salvei esse maldito. Se ao menos ele querer me retribuir no futuro, eu não vou virar um alvo dele. Mas o cara abaixou o olhar, fi, já puxa ele no colato feio de propósito, não foi? Você sabia de alguma forma secreta de lidar com aquele monstro de ranquear? Só pode ser. Tá feliz agora que ficou com toda a glória? Você adora a sensação de todo mundo te admirando, né? Nosso Guri tá só dando aquela encaradinha bem de cima. O cara tá lá, sua culpa, sua culpa, sua culpa. Tá enlouquecendo também, filho. Você é um lixo, esperou eu apanhar pra me salvar só pra você ficar se achando pra todo mundo. Nosso Guri tá perdendo a paciência. Realmente nem todo humano merece ser salvo. O Pro tá pegando o punho dele ali, filho. Puxa pro lado. O que você tá falando de poder especial? Era só um demônio de ranquear. Você que é incapaz e falhou no seu papel de herói. Tá querendo que eu dê alguma desculpa pra você fugir dessa vergonha? Eu não tô interessado em me juntar a essa sua atuação. Eita, fi, esculachou, rapaziada. A Igor encapetada, a mina da recepção e o gordinho ali estão tudo como? Só julgando ele. Que cara orgulhoso, não consegue nem admitir que foi salvo. Olha a carinha que ela faz, fi, só olhando pelo Suguri. O Lin Feng tá enlouquecendo, um bando de idiota. Eles não conseguem ver o fingimento desse cara. O Suguri solta ele ali, fi, ele dá uma tropeçadinha. Ué, o que ele tá fazendo? O Pratinho olha pra ele. Beleza, eu acho que tudo isso foi um mal entendido, não é? Vamos se acalmar e refazer nossa amizade? Já dei na mãozinha. Agora que o corno ficou louco, fi, que maldito. Ele tá querendo bancar o inocente depois de ter pego a vantagem. Mas beleza, você quer fingir? Já pega na mão dele? Vamos ver quem finge melhor. Meu camarada King Feng, eu perdi minha cabeça por causa do golpe daquele cachorro. Por favor, peço desculpas pela minha falta de educação. Eu tenho que te agradecer por ter me salvo, Bai King Feng. Eu fico aos seus cuidados no futuro. Só tem falso nessa obra maldita. Mas o Pratinha fala, não precisa ser tão educado, pô. Eu que te agradeço. Caramba, mas ele já se aproxima. Graças a você que eu não sou suspeito de ser a pessoa que matou o grande profeta. Ixi, o maluco já ficou em choque. Agora a gracinha acabou, já arranca ele de novo. Ele vai falar alguma coisa, mas a waifu chega ali, entende? Por que você tá de novo brigando com ele? Ele dá uma encarada. Tá bom. O Lin Feng tá confuso. Qual o objetivo desse cara? Eu não lembro de um personagem que gostava tanto de joguinhos na novela. Quem que é esse cara? A história tá indo fora do rumo. É, fi, tá bravinho. Nosso Guri tá encarando ele pensando, eu só quero tirar o item de selamento de você. Porém, se tu virar um obstáculo, não vai sair vivo. Até porque, sem o item de selamento ou sem você, a humanidade vai perecer. Vixe, os dois se encarando, filho. A cena muda pro café, sempre, do nada ali um portuguesão, fi. Quem tá lá é nosso prota e a waifu do cara. Será que ele vai tomar ela? Nossa, quando ela tá sentada assim, né, amigona? Ela fala, senhor King Feng, muito obrigado por me salvar ontem. Ele fala, tá de boa, pô. Ele tá pensando, eu salvei ela? Não lembro disso não. Ela fala pra ele que logo eles vão obter o item de selamento. Infelizmente, o Lin Feng não mostrou pra ninguém a localização. Ela só sabe que é pro sul. Vai ser uma jornada muito longa, então ela espera que ele se dê bem com o Lin Feng e perdoe o comportamento dele. Eita, por que você tá tão coradinha assim, amiga? Ela diz que conhece ele desde que ele era novo e ele é uma pessoa boa. Nosso prota, entendi. Pensando, né? Ele não é mais ele mesmo. Que irônico. Uma alma suja de um mundo distante roubou o corpo de alguém bom. E um cara como aquele quer se tornar o herói desse mundo? Só dando um golinho. Eita, deu uma tossida ali do nada, fi. Ele achou o café nojento, entendi. O gosto disso aqui é um lixo. Caraca, qual foi, Protinho? Eu tô bebendo meu café aqui felizão. Ô, Protinha fala, o seu noivo Lin Feng mudou de nada, não foi? Você quer que ele volte a ser como ele era? Eu sei que também no sul tem um item que a gente pode obter junto com a missão que a gente tá indo fazer. A gente pode fazer ele voltar a ser quem era. Eita, ela tá animada, fi. Nossa, o Protinha vai usar e abusar da coitada. E não vai ser nem do jeito bom. Vai ser só maldade mesmo. Não da maldade boa. Deixa pra lá. A carinha do encapetado no espelho, ó, como ele é bonzinho. A cena muda pro corno manso correndo pela cidade raivoso.
Ele sabe que a história, em teoria, nem começou ainda. Isso aqui é só tipo a introdução da história. Mas ele sabe que o Bike, enfim, não era pra estar vivo nessa parte. O profeta, tudo bem, ele realmente morria na história. Aí ele pensa, calma aí, e se ele é o cara que mata o profeta, porém depois desaparece na história? Na história original, ninguém descobre como ele morreu. Porém, como ele me encontrou, ele decidiu se juntar ao meu grupo. Alguém que era pra ter desaparecido, agora tá junto comigo. Será que isso vai mudar o fim original da história? Vixe, ele já tá ali em choque, filho, todo preocupado. Que droga, era só pra eu virar o protagonista e vencer esse mundo. Eu não imaginei que a linha do tempo ia fugir do meu controle. Quando ele dá uma olhada pro lado, olha bem na hora que ele viu, quando ela tava levantando toda animada, conversando com o nosso Guri. A minha noiva e o Bike, enfim, o que eles estão fazendo? Segura que o Toro tá ficando maluco. Ai, vozinho, nesse mundo eu sou o escolhido. No dia seguinte, tá o grupinho todos ali dele se encontrando com o chefe, que tá falando que é extremamente importante que eles obtenham o item de selamento, e que o Lin Feng vai liderar esse grupo. Agora vão. Mas o Wi-Fi de Prueba ali bate palma e eles estão indo. Só encarando o nosso protinha pensando. Espera só pra ver. Que tá pensando a mesma coisa. Capítulo seguinte já inicia com uns esqueletão ali vermelho pegando fogo. Que é isso? O grupo deles tá no meio ali enfrentando. Nosso Guri tá usando as magias dele encapetada bem tranquilinho. O Lin Feng com seu monte de item SS tá sofrendo ainda. Esses dois que se juntou no grupo vai morrer logo logo, né? Nós nem viu as caras deles direito ainda. O Lin Feng tá falando, esses bichos não são fortes, mas eles parecem infinitos. Nossa, o Guri pensando, não acredito que eu tô trabalhando com um humano pra matar demônio. Eu devo estar louco da cabeça. É aí que ele olha pro lado e abre um sorrisinho. Alguém dando um gritão, filho, ficando verde ali. Ô louco, o maluco puxou um poder, que é isso, filho? Deu-lhe uma espadada no chão, já soltando aquela hora pra todo lado. Nossa, explodiu ali nos céus. Caraca, tu é o brabo assim? Os demônios não tá vindo ainda, filho. Eles estão sendo derretidos. Caraca, desfez tudo. Ô louco, o maluco é o brabo. Tudo bem que é a primeira vez que eu vejo um mano com decote, mas tá bom, você é o brabo, né? Até o nosso encapetado ficou impressionado. Esse moleque não é ruim, não. O Igor da Deep Web já achou ele incrível. Nossa, Shauki, você é incrível. Protinha, melhor você mostrar poder, senão você vai perder sua wife. Ela é meio louquinha. Ele meio sem gracinha, não, pô. Eu só consigo lutar contra hordas. Um contra um eu não sou muito bom, não. Ixi, o Lin Feng tá com algum planinho capiroto que ele tá. Eu sabia. Ele se vira, pessoal, tenho algo a dizer pra vocês, viu? O artefato tá logo à frente. Porém, o terreno é perigoso, a gente não sabe quais são os monstros à frente. Isso aqui vai ser ainda mais arriscado. Por que vocês não voltam pra cidade para descansar, enquanto eu vou dar só uma olhada na frente? Obviamente ninguém do grupo quer aceitar, né? Falando que vai ser muito arriscado. Ele vem com um discursinho de eu sou o líder, fazer com que o grupo avance é a minha função. Eu já tomei a minha decisão, ninguém vai me persuadir. Tchau, já indo, fi. Nosso Guri só encarando. O tal do chão, ele tá impressionado com o quão bonzinho o líder é. O Lin Feng tá todo feliz com o plano dele. Parece que o tal do chão era o verdadeiro protagonista no script original. E quando o reencarnado apareceu no mundo dele, ele foi o maior amigo do cara. E o Shao sempre seguia ele. Isso porque o protagonista entregou pra ele a cura de um veneno que ele vem carregando desde criança. Todo felizinho ali, só que o plano do Lin Feng, né, é outro. Ele não vai entregar o negócio que é pra deixar o moleque morrer, e aí ele vai ser o mais forte desse lugar. Nosso Guri só encarando. Ele diz que não sabe muito sobre a natureza humana, mas ele tem certeza que aquele cara ali, generoso não é. A Lia fala que vai ir pra uma casa de leilão da cidade que ela precisa pegar o negócio, e encontra todo mundo depois. A waifu fala que quer ir com ela. Mas a Lia tá pensando, Qin Feng, se for como você disse que existe um item que pode remover essa alma de um demônio de dentro dele, eu tenho que ir no leilão e comprar, e trazer o verdadeiro ele de volta. O mano da bazuca fala, agora que só tem nós três, vamos voltar e deixar o mestre aí seguir. Nosso encapetado fala, espera, ih, olha lá o maluco, veio na cara dele. Isso foi uma ordem do Qin Feng, ou você vai desobedecer o jovem mestre. O cara encarando o Pro tá pensando, o jovem mestre não gosta desse cara, pessoa boa ele não é. Nosso Guri fala, eu tô extremamente movido pela decisão dele, porém é inevitável que eu fique preocupado com ele, porque a gente não secretamente segue ele só pra caso ele encontre algum perigo. Os dois trouxas ficam impressionados, verdade, a gente pode fazer isso ao invés de descansar, não é? Caramba, você é uma boa pessoa também. Esses caras é meio trouxa. Mais trouxa que eles é a outra ali na frente que tá, ele realmente tá preocupado com o Lin Feng, é uma pessoa de bom coração. Nosso Guri tá lá todo fofinho, vocês estão exagerando, pô, tudo que eu faço é pelo bem da humanidade. Lin Feng, agora vamos ver qual é o seu objetivo. Só encarando ele lá longe. A cena muda pra uns cabeção de pedra. Nossa, tá rolando um xadrez do capiroto ali, fi. Dungeon de rank S, tabuleiro do xadrez malicioso. Ele se lembra que de acordo com o livro original, o negócio de purificação, né, que em teoria era pro protagonista usar no amigo lá da roupa azul, tá em uma parte desse tabuleiro. Ele só não
sabe exatamente aonde. Nessa hora ele sente um terror, filho. Ele olha pra trás e o rei já tá nas costas dele. Ele tá tentando fugir, mas o reizão tá a mil, filho. Em cima da peça tem um espírito que vai pra dar-lhe uma, mas ele defende na espadada. Mais uma vez foi arremessado pra trás, filho, só que já tem mais uma peça nas costas dele. Esbarrou nela. Ô louco, já tem outro espírito em cima dela também. Ui, foi quase que tomar-lhe uma lançada. Desviou de um peão, mas já olha pro lado, o cavalo vindo também. Puxa a espada cortadora de cavalos rank S. Aí tem a arma perfeita, né, filho? Nossa, mas o cavalo só mordeu, não era tão perfeito assim não, meu amigo. Ficou em choque, filho. Nesse tabuleiro são incontáveis espíritos que morreram no campo de batalha e ficaram presos ali pra sempre. Depois de terem devorado inúmeros caçadores, eles são muito mais fortes do que um monstro de classe S. Acabou de chegar e já tá pensando em escapar, fi. Ô louco, abriu as asinhas. Saiu voando a mil, fi. Parou lá em cima, puxou a espada e ficou em choque. O que você viu? Nossa, é a rainha vindo dar-lhe um tapão, é isso mesmo? Tá suando, não vai conseguir desviar. Nossa, tomou ele mesmo, rapaz do céu. Já voltou pro chão todo acabado. Eita, que o rei já tá do lado agora encarando. É, fi, tá embaixo dos dois, tá acabado. Percebeu que não vai dar pra escapar. Olha a mãozona vindo. Olha a mãozona pegando. Que isso, o cara se protegendo ali ao invés de tentar fugir, velho. Não, eu sou um transmigrador, eu não posso morrer aqui. Na cabeça do rei, uma mão gigante aparece, filho. Nossa, olha quem era, filho. Já despedaçou. O trouxa tá olhando todo confuso, filho. Ele não consegue nem ver quem é direito. Os movimentos são rápidos demais. As peças tá sendo destruídas, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele começa a se levantar ali, filho. Os amigos dele vêm, mestre, mestre. Ele, o que vocês estão fazendo aqui? O bombadão já ergue ele ali, mestre, você tá bem? Ele, eu tô bem, mas por que vocês estão aqui? O cara fala, o Baikin Fen tava preocupado com você e disse que ia te seguir. Por isso a gente tava aqui, só pra te salvar caso você encontrasse perigo. O mano da espada ali, o Shao, fala, você falou que só ia vir dar uma olhada, por que se meteu numa dungeon de rank S? Ainda bem que o Baikin Fen falou pra gente te seguir. Ele já, pera, Baikin Fen? Já pensando, será que foi o Baikin Fen que tava dando aqueles ataques, fi? Olha ele ali, fi, todo no swag no meio da destruição. Do meio do monte de peça, umas almas começam a sair ali e cerca ele. Nosso Guri percebe, são todos os caçadores que foram mortos por essas peças. E estranhamente, ele percebe, né, que as almas estão agradecendo a ele, mesmo sabendo que ele é o rei demônio. E entregam pra ele o raro material, o cristal de purificação. E o Lin Feng tá, droga, o pior cenário aconteceu. O cristal de purificação tá na mão dele. O Protinha só dando aquela encarada. O pessoal já vem falar com ele. Nosso Guri olha e pergunta, você quer? Vendo a expressão do Lin Feng, ele já sabe a resposta. Antes do cara responder, que pena que é meu agora. Ele diz que não sabe por que esse cara quer esse item, mas se ele tá querendo, ele não vai ter. O bombadão lá fala, mestre, a gente deu sorte de ter o Qin Feng aqui, viu? É bom a gente trabalhar sempre como time com ele. Agora ferrou, o Lin Feng sabe que não vai poder brigar pelo aquele cristal. Até porque o Protinha, né, pegou o bagulho sozinho. Todo trouxa ele acha que teria conseguido matar o rei demônio com o poder do protagonismo se o Prota não tivesse aparecido. Já dá-lhe um grito, não preciso de vocês! Ih, olha lá, os caras tá, qual foi, mestre capitão? O cara saiu correndo, fi. Ele tá indo pensando que por mais que ele não tenha um cristal de purificação, se ele juntar todos os outros materiais, ele consegue um produto quase tão bom. Nosso Guri só encarando. Quanto mais você tenta esconder, mais se revela os seus motivos. Eu vou ficar de olho no que você tá planejando fazer. A cena muda pra dungeon de rank S, Lago dos Ossos Secos. Nosso Guri já tá lá de novo com o item na mão. Opa, e aí Lin Feng, nos encontramos de novo, hein? Como é que você tá, fi? Pegou o material raro, pílula de 3 chamas. O cara tá com você de novo? Que droga, já sai vazado. A cena muda pra mesma coisa. E aí Lin Feng, consegui aqui uma escama de um dragão. Será que esse item é bom? Ele com raiva lá mais uma vez. Mais uma vez pegou outro item, fi. A água inigualável. O coitado já tá enlouquecendo, velho. Não consegue tirar nada do nosso Guri. O pessoal do grupo fala, pô, jovem mestre, ele só tá te ajudando. Nosso Protinha tá ali, ficou uns malabares de item raro. Porém, ele tá achando estranho. Por que ele queria esses materiais? Tudo bem que dá pra vender eles pelo bom preço, porém ele não parece ser o tipo de cara que tá preocupado com dinheiro. O Shao vem ali, ô Sr. Bai, ajuda a gente a persuadir ele. O Shao entra em choque do nada, pensando que esses são os materiais que ele vem desesperadamente procurando todos os anos. Ele, ei, mestre Qin Feng, eu posso dar uma olhada nesses materiais? O Protinha tá tipo, por quê? Cena seguinte já tá rolando um refinamento ali de todos eles. Queima tudo, derrete e joga pra dentro de um frasco. Tcharam! Poção de purificação de classe S. O
O Shao olha pro Prota, caramba, essa é a lendária poção de classe S? Eu pedi pra todos os alquimistas do mundo, mas ninguém conseguia fazer ela. O Prota olha, tipo, você precisa muito disso aqui? Pode beber então, eu não tenho uso pra ela. Caramba, o Protinha só tacou no peito dele. Ele tá ali suando, tipo, caramba, você tem certeza? Você vai me dar assim, já chorando desesperado, fi. Eu não acredito, com isso eu finalmente vou poder purificar o veneno que tá há anos no meu corpo. Na história original era pro Lin Fen, dar esse item pra ele e ele ama o Lin Fen, só que agora que o Prota aqui entregou, caramba, já tá abraçando as pernas. Você é incrível, cara, e você é o teu seguidor mais leal. Nosso Guri tá até acendido. Oh, me larga, por que você tá tão apaixonado assim? É só uma poçãozinha Rank S. O cara olha pra ele, o que você tá falando? Você nem me falou um preço, você com certeza é uma pessoa altruísta e generosa, eu vou te seguir. Nosso Guri, sai daqui, seu nojento. Que desgraça, eu sou o Rei Demônio, por que eu tenho outro seguidor humano? Tá ficando uma bagunça a minha presença nesse lugar. Larga, quero arrancar o cara da perna ali. O Lin Fen não tá gostando, fita se mordendo. Que droga, ele purificou o Shao. O Prota dá uma olhada pra trás. Ei, tem algo esquisito. Por que o Lin Fen parece desolado? Pera, por que os materiais que ele queria eram todos aqueles pra fazer a poção do Shao? Será que ele tava querendo que esse cara ficasse do lado dele, porém eu acabei vencendo nisso? É plausível, porém como ele sabia a localização de tudo? E eu ainda não sei como ele sabe que o Lin Fen devia estar morto. Parece que eu vou ter que esperar até ali e trazer o item que restaura a alma pra saber. O Lin Fen parece ter desistido, fiz soltou um suspiro ali. Vamos retornar logo e descansar. Quando a Tian Tian e a Lia voltarem, a gente vai lá buscar o item divino. Nosso Guri só observando, mas você acha que ele tá feliz, fi? Vai, Lin Fen, tu tá arruinando meus planos, raivoso. A cena muda pra um hotel, fi. O cara foi ali encontrar ele. Opa, olá, segundo mestre. Caramba, ele já deu a ordem na hora. Vai e mata o Lin Fen. O cara fica, ué, mas por que, senhor? O Lin Fen salvou você um monte de vezes, ele é uma boa pessoa. Mas ele já corta, fi. Segue as minhas ordens, para de discutir. Tu tá do meu lado desde que eu era pequeno. Você não é a pessoa mais leal a mim? O cara não é trouxa não, senhor. Ele é forte demais, eu não sou oponente pra ele não, rapaz. Ixi, pelo jeito ele sabe de um segredo. Usa aquela sua técnica proibida que leva você pro status SS por um período curto. O maluco fica em choque, mas aquela técnica, ela consome anos da minha vida. Eu sirvo você há tanto tempo, você até disse que eu era da sua família. Ele só fala, isso mesmo, essa lealdade que tu jurou pra mim não serve de nada? Eu sou o herói que vai salvar a humanidade. Ao menos você tem que fazer um sacrifício por todos também, não? O cara tá suando ali, fi, abaixa o rosto. Tudo bem, eu entendo. Eu vou fazer esse sacrifício pelo bem da humanidade. Será que vai dar bom, fi? Não sei não, meu guri. Você não sabe que ele é o capiroto. Já no jardim da cidade, nosso guri tá perto ali da fonte, bem tranquilo. Até que alguma coisa tá saindo da água ali peculiarmente. Nossa, a água virou gelo e quase que pega nele, fi. Sorte que ele desviou e ficou em cima. Ele já percebe, alguém tá tentando me assassinar. Gente, já tá vindo a chuva de gelo, meu amigo. Vendo que a água inteira congelou em um instante, tem que ser alguém de rank SS. Ele tá se perguntando, quando que eu provoquei alguém assim? Ele tá ali no meio, fi, explosão rolando, alguma coisa aconteceu. Óbvio que era o bombadão, né, fi? Técnica SS proibida. Consumo do tempo de vida. Acho que ele pensou que já tinha matado o Prota, fi, mas ele dá uma olhada pro lado e ó, apareceu, safado. Mas o cara deu um cortinho na cara dele, hein? Eita, que nosso Prota tá com uma cara de que vai enlouquecer também. Que incrível, vixe. Você é o primeiro humano que me atingiu. Fio, o bombadão já se vira vendo like. E vocês se lembram que capítulo passado terminou na luta do nosso Rei Demônio com o cara da bazuca. O nosso vilão tava assustado que o rosto dele tinha sido machucado pela primeira vez. E o cara respondeu que por respeito a ele iria matar sem deixar ele sentir muita dor. Porém, ele tinha perdido 1 de HP dos 10 bilhões que ele tinha. Como o inimigo não tinha ideia disso, ele continuou insistindo, falando que seria uma morte indolor. Mas o Rei Demônio só respondeu que queria ver essas tais habilidades de um incrível Rank S. Porém, no instante que a gota de sangue caiu no rosto dele, ela se transformou em um pedaço de gelo. E quase que fez com que ele fosse cortado de novo. O Rei Demônio ficou impressionado que algo assim acabou acontecendo. Ele agarra o próprio peito, sabendo que parece que tudo tá prestes a congelar. E o cara avisa que consegue controlar qualquer líquido, incluindo aqueles dentro do corpo humano. Porém, mesmo assim, ele notou que o sangue do Lin Fen era diferente e não dava pra controlar perfeitamente. Se esse era o caso, ele ia ter que trocar os métodos. E então ele queima mais anos de vida ainda pra conseguir trazer uma mana azul pra mão dele. Vendo essa situação, o Lin Fen pergunta pro cara se ele não tem medo de enlouquecer fazendo isso. Porém, ele só avisa que tá fazendo tudo isso pela família Lin e pela glória deles. O céu inteiro se escurece com nuvens e começa a chover. Só que no meio do ar, as gotas se transformam em lâminas e vão na direção do protagonista. O corpo dele estava parcialmente congelado, então ele não conseguiu se esquivar e teve que tomar o ataque de frente.
O impacto criou uma explosão massiva e o inimigo estava confiante que agora tinha vencido. Ele atacou com mais uma sequência que congelou o lugar inteiro. Assim que ele terminou, ele caiu de joelhos, ficando aliviado que finalmente aquilo havia acabado. Porém, instintivamente, ele também sentiu que a vida dele estava acabando. Só que foi aí que ele escutou um passo e ergueu a cabeça confuso. O Bai Qingfeng estava tranquilo e em pé bem na frente dele. Aquilo fez ele se perguntar como isso era possível. Nosso protagonista fala que é incrível que ele conseguiu reduzir tanto do HP assim. Era só uma pena que pros 10 bilhões que ele tem, aquilo era insignificante. Então diz pro cara que agora é a vez dele. Ele não consegue acreditar, pra ele aquilo era impossível. O Qingfeng cobriu o rosto dele que respondeu que queria morrer para sentir uma sensação de alívio. Ele não ia conseguir continuar muito tempo mesmo, então tanto faz. O eterno desejo dele de se sacrificar pela família Lin finalmente estava prestes a ser completo. O Rei Demônio falou que sabe que mesmo que ele não fizer nada, o cara vai morrer. Aquele seria o preço por ele ter usado tantas técnicas proibidas. O cara disse que já sabia disso e mandou matar ele logo. Porém, de repente, percebeu que estava sendo curado. Pro Bai Qingfeng, matar aquele cara só complicaria as coisas. Porém, o trouxa interpretou aquilo completamente diferente. Pra ele, o garoto estava mostrando uma piedade que ele jamais imaginou. Ele era uma pessoa sem nenhum egoísmo que não mataria nem mesmo aqueles que tentaram tirar a vida dele. Pra disfarçar, o Qingfeng falou que não ia matar ele porque gostou da pura lealdade que ele mostrou pela família Lin. Mas a grande verdade é que a Lia estava logo atrás de uma árvore observando tudo. E aquela cena fez com que ela chegasse à mesma conclusão que o cara da bazuca. O Bai Qingfeng era uma das pessoas mais gentis que ela já conheceu nessa vida. Era a primeira vez que ela tinha visto alguém ser tão forte e tão correto ao mesmo tempo. Nisso, o Qingfeng ajuda o cara e diz que ele vai fingir como se estivesse machucado para o mestre do cara não suspeitar de nada. O cara respondeu que jamais saberia como pagar tanta gentileza. Com isso, ele saiu e o nosso garoto agora tinha que conversar com a Lia. Da perspectiva dela, ele provavelmente estava forte até demais. Por isso, ele cai de joelhos e coloca a mão no peito fingindo que tá agonizando de dor. Na hora, a Lia vai correndo para ajudar ele. Ela agarra ele e pergunta o que aconteceu, enquanto ele finge dor e diz que ela caiu no truque. Enquanto ela ajuda, ela pensa que era óbvio que ele estava machucado. É impossível alguém tomar um ataque tão massivo e não se machucar nem um pouco. Com isso, ele perguntou por que ela tá lá e se conseguiu obter a poção que restaura almas. Ela diz que sim, porque não tinha nenhuma família mais rica que ela naquele leilão. O único problema era a culpa. Pra ela, entregar essa poção era como se não confiasse no amigo dela. O pior de tudo seria se ele realmente não tivesse possuído. Beber uma poção como aquela aleatoriamente podia acabar machucando o corpo dele. Porém, nosso garoto danado deu um ataque safado. Ele encostou na face dela e olhou no fundo dos olhos para dizer que ela era tão linda e o objetivo dele era apenas ela. É por isso que ele precisa ir tão longe para garantir a segurança. Sem graça e coradinha, a Lia pergunta se ele realmente acha que ela é tão bonita assim. Porém, por dentro ela estava com uma sensação estranha. Foi a primeira vez que um elogio de homem fez com que ela se sentisse movida ao invés de enojada. Nosso protagonista diz que vai respeitar porque sabe que ela ainda tá com aquele cara. Porém, ele não consegue evitar estar muito preocupado e não quer ver ela se machucar. Ela com isso mostra a poção e, se embaralhando nas palavras, diz que conseguiu o que ele queria. Só que, estranhamente, o coração dela estava batendo rápido demais e ela subitamente fugiu, dizendo que ela ia fazer ele beber a poção. O Bai disse que ela não precisava se preocupar. Só que pra ele, sentimentos como ganância, inveja, apatia e, obviamente, fogo no rabo são as coisas que ele mais facilmente manipula. E o melhor de tudo é que o mais importante servo do cara também estava escutando tudo. E começou a se perguntar se o mestre dele realmente não era mais quem parecia. No jantar, o Xiaoke estava perguntando o Feng aonde que o Bai e o Gao estavam. Ele falou que não deveriam ficar esperando por eles e disse para começarem a comerem logo. Ele olhou para Lia, falou que explorou todas as dungeons ao redor e ela poderia ficar tranquila que ele ia cuidar dela. Com um rosto escurecido, ela concordou. E então, olhando para a sopa, disse para si mesma que tinha que fazer com que o Feng bebesse aquilo. Ela então ofereceu a sopa para o Lin Feng, falando que ela ouviu dizer que ele se machucou, por isso que ela preparou isso para fazer ele se recuperar. Ele agradeceu e deu-lhe uma apertada no pão e a coitada ficou curada. O maldito ainda falou que ia tratar ela muito bem. Ela tentou esconder a emoção, porém tudo que ela sentiu foi nojo daquela situação. Porém, aquilo também confirmou pra ela que esse não era o verdadeiro Feng. O verdadeiro sempre foi mais tímido e passivo e jamais faria algo assim. Talvez o Bai realmente tivesse certo e por isso ela falou pra ele tirar a mão. Ele ia perguntar se algo aconteceu quando de repente o Gao Hu entrou na sala. Quando o Feng viu, ele estava sorrindo, já que se o cara sobreviveu, ele tinha certeza que o maldito do Bai estava morto. Ele se levanta e diz que estava preocupado com o cara.
Nisso, Galhu fala que para completar esse pedido ele teve que sacrificar 30 anos da vida dele. O Feng só responde que tá tudo bem. Se a missão foi completa, o sacrifício não significa nada. Só que ele poderia ficar tranquilo que seria muito bem cuidado até o dia que morresse. Mas é aí que a expressão dele muda quando o Bai entra na sala. Ele sorri na direção do Feng e pergunta por que ele parece tão surpreso em o ver vivo. O Galhu foi pra falar alguma coisa na orelha do outro, porém o cara só puxou ele e falou que ele era um lixo. Naquele momento, a Lia correu na direção do protagonista e falou pra ele tomar cuidado porque o Feng tava agindo estranho. Nisto, o Feng olhou pro servo dele e falou que tudo isso tava acontecendo porque ele falhou no trabalho. Foi aí que o Galhu começou a perceber. O jovem mestre que ele se lembrava sempre foi gentil aos seus servos. Talvez o corpo dele realmente tinha sido tomado por outra pessoa. E se esse é o caso, isso quer dizer que o verdadeiro jovem mestre tá em perigo. A Tian Chan perguntou o que o Xiao Ke ia fazer se os dois começassem a lutar. O Galhu, que já sabia tudo do plano, pegou a sopa e falou pro Lin Feng beber. Ele pediu desculpas por não ter conseguido completar a missão, porém pediu pro mestre beber aquilo que ele iria se recuperar. Porém o Feng só respondeu que o cara era um lixo e não servia nem pra ser um servo. Foi aí que ele percebeu que estava sendo odiado por todo mundo e decidiu beber para que ninguém mais desconfiasse dele. De repente, algumas veias começam a aparecer na garganta e o rosto e o verdadeiro Lin Feng aparece. Todo mundo na sala fica confuso e o Xiao Ke pergunta o que tá acontecendo. Enquanto Bai só olha e diz que quanto mais caos ele causar, melhor vai ser. Por mais que o cara seja o único que sabe onde tá o selo, não tem como ele vencer. Na cabeça do Feng, as almas estavam brigando para assumir controle do corpo. Ele estava chutando e jogando tudo pela sala, quando de repente saiu correndo com medo que as pessoas descobrissem que ele não era o verdadeiro. A Lia e o Galhu estavam confusos. Eles sabiam que alguma coisa estava errada com Lin Feng, mas não tinham como mudar aquilo. Enquanto a Tian Chan maldita e o Rei Demônio estavam sorrindo um pro outro. Por um curto momento, o verdadeiro Lin Feng assumiu de novo o controle do corpo e escreveu uma carta. Na carta ele falava que ele era o verdadeiro Lin Feng que todos consideravam uma pessoa inútil. A alma dele logo desapareceria desse mundo porque ele não consegue reassumir controle do corpo. Essa era a única oportunidade que ele tinha de deixar um trunfo contra essa pessoa que roubou o corpo dele de outro mundo. Ele fala que na memória desse cara tem a história sobre um herói que derrota um rei demônio. Lá também fala sobre tudo que vai acontecer nesse mundo e ele já memorizou. Ele diz que pelo que ele consegue ver aos olhos do Qin Feng, o garoto chamado Bai é a salvação da humanidade por ser tão correto e gentil. Ele vai mandar essa carta para a associação que vai devolver para o próprio Bai. E dessa forma ele vai saber o futuro para poder salvar esse mundo. Depois disso, a verdadeira alma do Lin Feng reassumiu o controle do corpo. Ele sabia que as coisas estavam fugindo do controle, então ele teria que se livrar de todo mundo amanhã. De manhã, todos foram até a caverna dos 10.000 demônios. Na porta, a Tian Chan estava impressionada, já que aquele lugar era de rank SS. Correndo em direção à escada, o Feng estava próximo a alcançar o que ele sempre vem sonhando. O item divino estava no alcance dele. O Galhu e a Lia falaram um pro outro que eles tinham que parar o Feng, porém não podiam machucar ele. Porém, assim que ele tocou no item, o poder dele foi amplificado e ele atacou o grupo. O Galhu perguntou o que ele estava fazendo e por que estava agindo assim. Só que o Feng só respondeu que sabe o plano que eles têm, então eles deveriam morrer em silêncio nesse lugar. Se todos ali sumissem, ninguém mais ia duvidar da identidade dele. Ele correu para sair enquanto uma chuva de monstros estava vindo na direção. Todo mundo queria ficar e lutar, porém o Bai só falou para eles fugirem que ele seguraria ali. O pessoal parecia hesitar, porém a Tian Chan falou para eles irem logo e não perderem o sacrifício que o Bai estava fazendo. Só que óbvio que ela estava feliz e sorridente porque sabia que o rei tinha um plano para matar o impostor. O Rei Demônio fechou a sala e agora era só ele e os devotos dentro daquele lugar. Ele falou para eles que há muito tempo eles não se viam, porém as criaturas estavam prestes a o atacar. Ele se sentiu desrespeitado, se perguntando se eles esqueceram de quem era o rei desse lugar. Ele deu um soco em algumas, porém elas continuaram o atacando. Com isso, ele liberou parte do poder e perguntou se elas tinham se esquecido. Em um segundo, todos os monstros se ajoelharam. Ele falou que agora estava na hora de acabar com o Feng e dar uma morte bem lenta e dolorosa. Correndo pela dungeon, o Feng sabia que aquele item tinha sido forjado com um contrato de sangue, então ninguém ia tirar dele. Ele finalmente é seu herói que tanto sonhou. Só que de repente ele viu alguma coisa na frente dele. Tinha uma legião de demônios e alguém em cima de um deles. O próprio Rei Demônio deu oi pro Feng. Ele não sabia quem era aquele cara, só sabia que era muito assustador. Vendo a saída logo acima, tudo que ele precisava fazer era fugir daquele lugar e se tornar o herói. Mas nisso, o Rei Demônio só falou pra matar ele e pegar o fragmento divino. As criaturas atacaram o Feng, porém o primeiro monstro foi abatido facilmente. Ele continuou pulando de uma a outra tentando se aproximar do teto. Porém, no meio do ar, estava prestes a tomar uma mordida. Ele conseguiu se esquivar e pisar na cabeça de um esqueleto. E nisso, o Rei Demônio falou que ia ter que ficar um pouco mais sério então.
e uma criatura mordeu a perna do Feng. Ele se virou e ficou atacando ela, mandando soltar aquilo. Porém, uma outra já estava se aproximando do lado. Ele se virou assustado, tentando se defender. Porém, rapaz do céu, virou presunto. Ou, na verdade, não. Ele ativou as asas de anjo e conseguiu fugir, sacrificando a perna. Ele jurou para si mesmo que ia sair desse lugar, não importava o que acontecesse. E começou a voar em direção à saída. O Rei Demônio só falou que aquilo era excelente e não tinha por que manter ele vivo. Mais uma vez, um monstro mordeu um dos membros. Ele deu uma espadada, mandando soltar. Só que um outro mordeu a cintura e o outro braço. Ele continuou atacando, tentando se livrar daquilo. Ele estava prestes a sair, então ainda tinha esperanças. Porém, o Rei Demônio falou que a morte é sempre mais brutal quando as pessoas sonham em viver. O Feng estava logo próximo à borda e prestes a ver o sol. Ele ia conseguir sair, sobreviver e se tornar o herói que sempre sonhou. Só que aí algo chamou a atenção dele. O Rei Demônio já estava lá em cima só esperando por ele. E nosso garoto só fala que dali ele não escapa. Enquanto o Feng percebe que, pelo visto, o cara tá só brincando com a vida dele. De repente, a caverna inteira é cercada por uma barragem de fogo. O Feng acaba sendo atingido pelos destroços. E, junto com os restos daquele lugar, cai lá pra baixo. Ele é soterrado embaixo de tudo e alguém se aproxima. É o nosso querido Bai, porém algo parece bloquear ele. Olhando para a própria mão, ele percebe que o fragmento divino parece o recusar. Do chão, o Feng dá risada, dizendo que, pelo visto, ele estava ali para pegar algo. Mas avisa que o fragmento divino já fechou um contrato com ele, então é impossível de conseguir mesmo que ele morra. Aquilo fez o Bai ficar de cara fechada porque ele não sabia que era um contrato forjado. Quando, de repente, a outra alma aparece. Ela parece olhar o Bai por um segundo. Se vira pro falso Feng e diz que não vai deixar ele virar o herói desse mundo e vai pro inferno com ele. O Bai chega à conclusão que talvez a verdadeira alma esteja aparecendo, já que o corpo principal tá muito machucado. O verdadeiro Feng começa a puxar o item divino. O que ele estava fazendo era tentar liberar o contrato do item. Assim que ele terminou, o item voltou a flutuar em um estado no qual ele não possui dono algum. O Feng começou a xingar o verdadeiro de lixo e disse que é por isso que ele vive igual um porco e morre no começo da novel. Porém, o verdadeiro só falou que o falso era vicioso e cruel e traria desastres para esse mundo. O Bai não estava preocupado com esse drama todo e sim com o item divino. A direção de tudo para ele estava muito estranha. Ele estava prestes a formar um contrato com o selo que seria usado para parar o Rei Demônio. Do chão, o Feng disse pro Bai não ficar muito animado. E avisou que era bom não matar ele, senão a família dele o perseguiria até o fim do mundo. Ele puxou a lâmina falando que tem certeza que tinha alguma coisa errada com aquela medicina. Porém, assim que ele voltasse para a associação, ia matar todo mundo daquele lugar. Porém, é aí que ele sentiu algo estranho. A verdadeira alma tinha se atacado. E o corpo respondeu a mesma ação. O Bai ficou assustado perguntando o que ela estava fazendo. E a alma falou que não deixaria uma pessoa corrupta ficar usando o corpo dela dessa forma. Ela olhou pro Bai Qingfeng e falou que agora o mundo inteiro estava nas mãos dele para ser salvo. O nosso protagonista ficou até assustado com aquilo. Aquela alma tinha motivação e coragem demais para realmente ser alguém que todo mundo considerava um lixo. A alma do Feng desapareceu com um sorriso, dizendo que sumir junto com o mal é uma morte heróica. Com isso, ela sumiu no ar enquanto o Feng falava no chão que não aceitava esse resultado. Com os olhos revirando, ele falava que não era possível que o fim ia ser assim. A cena muda para a cidade, onde um anúncio sobre a obtenção do item divino está sendo feito. E todos devem saudar o herói que tornou isso possível, Bai Qingfeng. Aquele agora era o salvador da humanidade. Enquanto isso, no centro da associação, o Shao Ke estava falando para todos os caçadores sobre quão bonzinho e gente fina o Bai Qingfeng era. Até o Gao Hu tava lá, falando que nunca imaginou conhecer uma pessoa tão honesta que sempre busca a verdade. Até a Lia tava lá, falando que é difícil acreditar que existe um cara tão bonito e tão correto como ele. Para todos os caçadores, Bai Qingfeng era como se fosse o protagonista daquele mundo. O tipo de pessoa que nasce para ser um salvador. A Tian Tian fala pro Rei Demônio que a associação decidiu excluir o nome do Lin Feng da participação e deixar toda a glória e conquista para ele. Todos naquele mundo estavam compartilhando a história heróica dele e acreditando que ele seria o salvador que mataria o Rei Demônio. Ele sorriu, falando que a glória não é dele e sim do Bai Qingfeng, o coitado que foi assassinado no capítulo 2. Porém, o ato de heroísmo do verdadeiro Feng não saía da cabeça do Bai. Para ele era ridículo, uma pessoa com um verdadeiro senso de heroísmo teve seu corpo tomado por um covarde hipócrita. De repente ele se virou e a Tian Tian perguntou aonde ele estava indo. Ele falou que tinha que pagar um certo preço, já que ele não é o tipo de pessoa que gosta de dever favores. Na reunião, um cara da associação fala que a alma que a mulher invocou era o lixo que morreu.
A pessoa responde que tanto faz, já que ela consegue continuar trazendo almas de outro mundo. Ela prefere jogar as almas num corpo de um lixo, porque assim ninguém se importa se aquela pessoa muda de repente. Essa é a mulher que leva qualquer pessoa pra outro mundo, nesse caso literal e não literal, e vocês entenderam? O chefe da associação pergunta se ela não acha injusto que a pessoa perca o corpo e a alma ainda seja morta no final. A mulher diz que ele é muito indeciso, já que isso é pelo bem da humanidade e da maioria das pessoas. E se ele quer pensar dessa forma, também é injusto para que a pessoa que seja trazida do outro mundo suma de onde veio. Ao invés de viver uma vida calma em algum outro lugar, elas aparecem nesse lugar, sendo obrigadas a viver uma vida de guerras. É por isso que os invocadores compartilham falsas histórias com os outros mundos para que acreditem que estão sendo invocados como herói de algum lugar. Dessa forma, quando são trazidos, eles se esforçam ao máximo e se eles morrem, ninguém se lembra. Aquilo faz o líder ficar hesitante por um segundo. E rapaz, eu tô igual ele. Basicamente, eles escrevem as novelas falsas pra fazer os caras achar que é protagonista quando chega. Sem opção, o chefe da associação diz que realmente é um bom plano. Só é uma pena que o grande profeta tenha morrido, então não vai ajudar ela a escrever novas histórias. De repente, ele começa a se transformar, falando que ela vai morrer também. Percebendo que ele tá mudando de forma, ela pergunta quem é ele. Não, ele matou a entrada para outro mundo que eu tinha tanto gostado. E o pai responde que ele é só uma pessoa que não gosta de seguir o roteiro dessas histórias. Rapaz, ele criou uma caverna no meio das montanhas. Enquanto agoniza, ela pergunta por que foi morta. O bai fala que um idiota entregou esse item pra ele como sacrifício. Ele sabe que o verdadeiro Feng foi morto nesse mundo porque ela trouxe outra pessoa pro corpo dele, então ele veio se vingar. Nisso, um bruxo que entra na sala fala que a grande invocadora morreu. O pessoal corre desesperado enquanto o bai se pergunta o que vai fazer. A humanidade não tem mais como trazer heróis e ele também tem um item pra completar o selo. A pergunta que fica é se ele deveria retornar à torre demoníaca. Quando de repente a garota da recepção chega e diz que tem uma carta pra ele. Ele fica confuso e pega ela na mão. Assim que abre, vê que é gigante e parece ter uma história inteira. Assim que ele começa a ler, parece reconhecer que é uma novel. Ele sabe que aquilo é provavelmente o que os profetas fizeram para trazer as pessoas para esse mundo. Então começou a ler a carta que o verdadeiro Feng escreveu enquanto tinha seu corpo sob controle. Nela dizia que ele tinha a esperança de que o Bai se tornasse o protagonista desse mundo e acabasse com o Rei Demônio. Porém, é aí que ele descobriu que o verdadeiro protagonista ainda nem apareceu e que Feng era só um personagem inútil. O real problema que ele teria que enfrentar era alguém chamado Li He. E assim como o profeta disse, quando a neve caísse, o escolhido chamado Li He mataria o Rei Demônio. Se esse era o caso, ele ia ter que continuar nesse mundo e acabar com esse tal gênio. A cena muda para uma luta debaixo d'água. O monstro com barbatana ataca e um cara desvia. E facilmente acerta um ataque elétrico na testa do monstro. Ele sai de cima do bicho e volta pro grupo. Todo mundo tá animado, dizendo que é incrível que ele matou uma criatura de rank C tão fácil assim. O pessoal fala que ele pode ficar com todos os itens, porém ele diz que não é necessário. O certo era todo mundo sempre dividir pra ficar mais forte. O loiro perguntou se o Li He queria fechar um grupo com eles. Porém, ele respondeu que não confiava em ninguém e não queria ter nenhum aliado. Tudo o que ele precisava era continuar completando as quests do sistema. Ele era o Li He, que veio de uma cidade comum do interior. Meio mês atrás, essa janela de sistema subitamente apareceu para ele. Todo dia ele recebe novas missões e recompensas incríveis. A de hoje foi fortalecer o corpo em 10 vezes. O pessoal de longe fala que ele é maluco e toda hora fica fazendo essas poses estranhas. Assim como protagonista de todas as histórias, só ele pode ver os sistemas e as missões. Porém, ele tem certeza que tem que se manter cauteloso e de cabeça fria. Ainda vai demorar bastante tempo, mas a hora eventualmente vai chegar. É aí que a garota da recepção fala pro Bai que eles encontraram a pessoa que ele pediu pra ela achar. Ele pergunta se ela tá falando do Li He e pede pra ela mostrar. No caminho, ela diz que é um prazer e ele pergunta qual temporada eles estão. A mulher responde que eles estão na primavera. Nisso, o Li He chegou na associação, se apresentou e disse que queria se juntar. A mulher respondeu que o nível dele ainda era muito baixo e ele teria que se juntar a um outro grupo. O Li He já tá muito forte, porém os ranks ainda não foram atualizados. Ele decide voltar para se fortalecer quando alguém toca no ombro dele. É o nosso querido Bai, que diz que ele parece ser promissor e pergunta se ele quer se juntar a um grupo. Porém, o Li He só responde que não precisa de aliados. E já se retira, falando que também não quer ajuda nas missões. Ele sabia que tinha que se juntar a um outro grupo por enquanto, se fortalecer e depois voltar pra cá. É aí que o sistema apareceu. A missão dele era se juntar hoje à associação e receber 10 vezes de poder mágico. Se ele recusasse ou falhasse, aquela missão jamais apareceria. Ele ficou inseguro, já que aquilo era importante e 10 vezes mais de poder mágico era muita coisa.
A garota na recepção falou que o garoto parecia estar na lua. Porém, o Bai se lembrou na hora que o Lin Xiao lá do primeiro capítulo agia da mesma forma. Enquanto isso, em outro lugar, alguém pegava um táxi. Ele entrou e falou pro motorista ir o mais rápido possível para a Associação dos Caçadores. O velho ia perguntar se ele conhecia o grande herói Bai Qingfei, porém o outro só mandou ele calar a boca e dirigir logo. Essa pessoa que tá no táxi reencarnou lá do futuro pro passado. Ele tem que prevenir que ele morra nessa linha do tempo. Hoje é o dia que ele vai entrar na Associação dos Caçadores, porém ele precisa parar com isso. Esse, na verdade, é o Li He do futuro que já sabe que foi morto pelo Bai Qingfei. E que aquele maldito, na verdade, é o Rei Demônio. Porém, de volta na associação, o Li He já se registrou. Isso porque ele entrou como parte do grupo do Bai Qingfei. Com isso, a missão de aumentar o poder mágico em 10 vezes foi completa. E ele chega à conclusão que talvez o sistema esteja certo em fazer com que ele se junte ao melhor dos times. De braços abertos, ele sente que ganhou mais poder em um instante do que no último mês. Enquanto a atendente pergunta o que o cara tá fazendo, a Chan Chan diz que pelo visto ele tem algum tipo de loucura de adolescente. O Bai Qingfei diz que tem informações sobre o segundo selo, então eles vão começar a caçar agora. Enquanto ele passa por ali, as garotas falam que ele é incrível e sempre tem um plano perfeito. Ele fica meio sem graça, até porque na verdade não tem informação alguma e só quer matar o Li He em alguma dungeon aleatória. O problema é que tá até difícil de sair da multidão que tá pedindo um monte de autógrafo e perguntando se ele vai proteger elas. O Bai tá ficando todo corado, ele precisa levar as pessoas pra um lugar fácil de matar, até porque fora da torre ele não tem o buff de vida infinita. Mas esse monte de gente tá começando a deixar ele meio tímido. A cena muda pra um lugar abandonado fora da cidade. O grupo inteiro do Bai Qingfei já tá lá, inclusive o Li He. O Bai fala pra todo mundo não ficar caminhando sozinho à noite porque tem várias criaturas poderosas por ali, já que poucos humanos estão nesse lugar. Ele avisa que os homens vão ficar num quarto e as mulheres no outro e eles vão fazer turnos pra ficar vigiando. Quando de repente o sistema ativa algo pro Li He. Ele parece ficar confuso com o que apareceu. A missão costuma aparecer no meio do dia, porém dessa vez surgiu à meia-noite. Dessa vez é pra ele ir pra uma dungeon que tá a 3 km de distância e receber uma poção de rank S. O problema é que é uma dungeon de rank A e ele ainda não é forte o suficiente. Porém, esse negócio de uma poção rank S é algo bem tentador. Ele se levanta falando que vai sair um pouco. Ele sabe que até agora o sistema só o ajudou, então ele precisa continuar se fortalecendo. Enquanto o grupo reclama que ele deveria seguir as ordens do Bai, ele diz que vai estar de volta antes do amanhecer. Ele precisa seguir um caminho diferente de todo mundo, mesmo que isso signifique ser criticado. O pessoal no time começa a dizer que esse é o problema de trazer um amador. Porém, o Bai diz que tá tudo bem, talvez o cara tenha algo pessoal pra responder e com certeza vai voltar muito bem. A cena muda pra dungeon de rank A, o estágio do paradoxo. Já ali, ele só precisa achar a tal marionete que o sistema falou. De repente, a própria com uma aura vermelha surge nas costas dele. Ele se vira assustado porque foi muito de repente, e consegue se proteger no último instante. Depois do primeiro ataque, ela dá um mortal pra trás e recua. Porém, ele percebeu que o braço ficou destruído com um simples golpe. E a marionete avança mais uma vez. O Li He é obrigado a recuar e tentar se esquivar. Enquanto ela estiver tão forte assim, as chances dele são nulas. Ele acaba sendo encurralado sem lugar pra fugir. O campo de lava tá logo nas costas e ele se pergunta se o sistema cometeu algum erro pra mandar ele pra lá. Enquanto isso, o Li He do futuro chega na associação e começa a perguntar aonde o Li He foi. A atendente assustada diz que ela não pode passar nenhuma informação da associação. O cara se vira com raiva. Se ele já se registrou e não tá ali, só tem um lugar que ele pode ter ido. Se ele não se apressar, vai acabar morrendo sem nem saber o porquê. Isso porque o ele dessa linha do tempo, na verdade, não vai conseguir adivinhar um detalhe. A verdadeira identidade do mestre do sistema. O pessoal do time do Bai tá tudo dormindo, enquanto ele tá controlando algo da mesa. Ele é a pessoa manipulando a marionete e dessa forma ninguém vai duvidar dele. Foi ele que criou aquela janela do sistema e orquestrou para que ele fosse para aquela armadilha. O próprio Rei Demônio tem a central de controle na qual ele pode passar missões para as pessoas. E diz que esse falso herói não vai sobreviver a essa noite. A gente vê um pouco depois dele ter matado Lin Feng e voltado pro castelo dele. O plano dele era esperar o Li He aparecer. Só que lá dentro do trono o sistema estava quebrado no chão. Ele se agachou e pegou um fragmento. Ele sabia que aquilo era o que tinha tornado o herói Li Xiao extremamente forte, então deveria ser bom. Ele reconstruiu o sistema que agora o reconhecia como um novo mestre. Ele deu a ordem para o sistema de que ele deveria de alguma forma trazer o Li He até ele. O sistema disse que entendeu e que traria ele em meio mês. Encarando a cadeira, o rei disse que ali existiam os restos do herói Li Xiao.
Ele acreditava que todos os outros seriam como ele, inteligentes, bravos e sem nenhum egoísmo. Foi só então que ele descobriu que a quantidade de heróis que chegariam até ele era extremamente escassa. Porém, falou que o irmão mais novo dele, chamado Feng, no final das contas foi um verdadeiro herói assim como ele. E com isso, abandonou o trono solitário mais uma vez. A cena avançou para meio mês depois na casa do Li He. Ele acordou de repente com um som estranho. Foi aí que ele viu a tal janela do sistema e se perguntou se estava alucinando. Aquilo, na verdade, era o falso sistema do Rei Demônio que o parabenizou e perguntou se ele queria a chance de se tornar mais forte. Claro que ele sorriu e foi ali que ele pensou que tudo começou. De volta na dungeon, ele grita que vai ficar mais forte nesse momento. Ele ataca a marionete falando que sabe que é o verdadeiro escolhido. O punho dele vai em direção à lâmina. Ele falava pra si mesmo que tinha que confiar no sistema e não desistir. Era tudo que ele precisava. Se ele não desistisse, ele ia ficar mais forte. Porém, rapaz do céu, tomou um furo na barriga. Só que o louco tava motivado e agarrou o braço da marionete. E esticou o braço falando que iria destruir ela. Com isso, conseguiu tacar ela no chão dizendo que acabou. O pai estava impressionado que ele tinha quebrado o controle da marionete. Realmente era um potencial e ele deveria ter feito algo de rank S. Esse tal verdadeiro protagonista da Profeta era algo diferente. Se ele não tivesse cuidado desse cara, tinha as chances dele virar o próprio Lin Shao. Porém, as chances dele de sobreviver acabariam ali. Ele foi com muita sede ao pote e agora perdeu a chance de ficar mais forte. O Lin Shao jogou a espada pro lado enquanto agonizava. O problema é que ele não tinha recebido a tal poção de rank S do sistema. Até que alguém se aproximou e pegou a espada no chão. O Li He olhou pro lado. Era o Rei Demônio que perguntou o porquê ele parecia estar tão distraído. O Li He não tinha ideia de quem era aquela pessoa, mas sabia que não conseguia derrotar aquilo. Em um segundo ele foi tacado no chão. O Li He do futuro tinha voltado na associação dizendo que precisava de um teleporte urgente. Ele precisava correr e chegar lá o mais rápido possível. Até porque ele sabia muito bem o que ia acontecer. Enquanto isso, na reunião da associação, os anciões comentam que o tal Li He é a criança da profecia, porém ele cresceu rápido demais. O líder embaixo diz que ele tá muito mais forte do que deveria estar nesse momento do tempo. 3 cadeiras já estão vazias e o futuro vem mudando muito do que deveria ser. O líder da associação fala que somente os 4 anciões ali podem salvar a humanidade. Uma pessoa de cabelo rosa diz que esses 3 assentos não mereciam a posição que tinha. O imortal morreu e o profeta não pôde ver o futuro. E além disso, a invocadora chamou por alguém inútil. Mas ele diz que eles não precisam se preocupar, porque se o Li He realmente for a criança da profecia, nada importa. Ele pode errar o quanto quiser, que ele vai dar uma chance pra ele sempre recomeçar. O chefe da associação pergunta se ele vai entregar o direito de renascer. O cara diz que se o Li He tiver falhado nessa linha do tempo, já devem existir 2. Como um ancião consegue afetar o futuro do outro, se 3 já morreram, ele provavelmente deve ter agido no futuro. Frente a frente com o Li He, o Rei Demônio diz pra ele morrer. Ele desvia rolando por pouco, sabendo que não tem chance alguma. E tenta recuar, já que é a única forma de sair vivo. Porém, o Rei Demônio não vai deixar ele escapar fácil assim. E continua perseguindo ele por cima dos pilares. Mais um corte passa e quase que ele morre. É aí que ele nota alguma coisa. Ele estava percebendo que o alvo de alguma forma não era ele. E estranhamente ele sempre estava conseguindo se esquivar e o lugar inteiro estava sendo destruído. A maioria dos pilares tinham sido quebrados. Ele caiu em cima de um dos últimos, percebendo que não tinha mais fuga. Não havia mais nenhum lugar para o qual ele podia recuar. Agora o cara não precisava nem matar ele, e sim só destruir o último e ele cairia na lava. Em um piscar de olhos, o Rei Demônio se aproximou. O rei fala que não daria chance dele ter um atributo como resistência a fogo. A única forma dele se sentir satisfeito é matando o garoto com a própria mão. Ele já sabe que o garoto também tem um coração do lado direito que salva a vida dele. É por isso que ele vai fatiar ao máximo e garantir que ele morra. O Li He não tem ideia como ele sabe de todas essas opções, mas tem certeza que não tem como escapar. Ele se pergunta se foi porque ele evoluiu rápido demais ou muito devagar, quando a lâmina já tá prestes a cortar ele no meio. Só que de repente o Rei Demônio acaba parando e diz que foi a pior hora possível. A Lia tinha entrado no quarto e chamado por ele. Ela fala que eles receberam informações de uma dungeon SS que possui artefatos e tá bem perto. Com isso, a marionete do Rei Demônio se desfaz na frente do Li He. Ele cai no chão pensando que escapou por muito pouco. Na mesma hora, todo mundo no quarto se levanta falando que essa é uma chance incrível para eles conseguirem se fortalecer. O pai diz que é uma pena que ele não tenha matado, porém esse vai ser um lugar perfeito para ele finalizar o garoto. Na associação, a garota diz que eles encontraram um teleporte e pergunta para onde ele quer ir. O Li He fala que quer ir pra Dungeon SS que foi descoberta recentemente. Ele sabe que é lá que tem um fragmento divino e é bem onde ele morreu na última vez.
Nessa vida ele não só vai matar o Rei Demônio, como vai obter esse fragmento. No outro dia de manhã, ele estava parado na frente da janela. A missão de ontem tinha sido difícil demais e ele quase perdeu a vida dele. E na sequência ele recebeu uma missão que levaria ele direto pro Rank S. Na hora ele ficou animado, até porque ele precisa ficar mais forte. Só que ele sabia que aquilo ali não ia ser fácil, então ele tinha que ser cauteloso. Se ele continuasse acelerando o processo, talvez ele morresse. Quando ele estava prestes a recusar, o sistema continuou aumentando as recompensas, cada vez entregando mais e mais itens e multiplicadores de atributo. O sistema não parava e é óbvio que a ganância começou a aumentar. Vendo aquele monte de janela, ele sabia que depois que terminasse isso ia ficar basicamente invencível. Essa era a solução que ele estava procurando, dessa forma ele não ia ter que ficar treinando anos e anos e sim ia pular todo esse processo. Se esse era o caso, ele tinha que aceitar. Ele realmente era o escolhido desse mundo. Do lado de fora, tava todo mundo esperando ele, dizendo que eles iriam caçar um fragmento. Porém, o Lee He só falou que não ficaria mais com eles porque tinha coisas pra resolver. A Chan Chan entrou na frente, falando que ele não poderia agir assim e tinha que começar a seguir as regras do Bai Qingfen. Porém, ele só mandou ela sair da frente porque ele tinha coisa pra resolver. O grupo inteiro ficou xingando ele enquanto ele falou que não ia mais obedecer esse time. Enquanto o Bai só chamou pelo sistema. E nisso, o Lee He recebeu uma advertência por ter maltratado uma mulher amiga do time. Ele precisaria se desculpar pra Chan Chan e agir igual um cachorro 3 vezes pra ela. Dessa forma, ele receberia uma arma de Rank S ou perderia o sistema inteiro. Não só a recompensa era tentadora, como a punição era ridícula. Ele se pergunta se esse sistema é tão correto assim que só de dar uma ombrada em uma parceira de time ele tem toda essa punição. Enquanto ele agonizava, o Bai Qingfen se divertia assistindo tudo. Todo mundo do time começou a mandar o Lee He se desculpar com a Chan Chan. E ele sabia que não podia perder todas as recompensas do sistema por causa de algo tão idiota. Com isso, obviamente, que ele caiu de joelho e começou a latir pra ela. Ele bateu a cabeça no chão, dizendo que sabia que estava errado e pedindo por perdão. O pessoal do time estava meio confuso com essa mudança tão repentina. E ele estava lá imitando o cachorro, enquanto as garotas diziam que ele já estava exagerando. Nisso, o sistema falou que estava completo e ele receberia uma arma de Rank S. Agora, tudo que ele queria fazer era sumir desse lugar e nunca mais ver ninguém desse time. A Lia disse pra não se preocupar que ele era estranho, porém a Chan Chan disse que pelo visto ele reconheceu os erros. Mas a Chan Chan não é boa e tava sorrindo na direção de um certo alguém. O Bai tava só observando tudo isso acontecer. E a cena mudou pra dentro da dungeon de Rank SS. Porém lá dentro já tinha alguém. O Lee He do futuro estava parado e ele sabia muito bem o porquê aquela dungeon era muito difícil de ser vencida. A dificuldade desse lugar é porque ele cria uma cópia sua nesse momento do tempo. Porém nessa linha do tempo, a cópia do Lee He é muito mais fraca do que ele. Somente ele do futuro consegue vencer ele mesmo do passado. Ainda mais porque ele sabe todas as formas de combate e se preparou para lutar contra as manoplas Rank S. O clone tenta dar um soco, só que facilmente ele se esquiva. E com isso acerta um golpe pelas costas. A missão da dungeon foi facilmente um sucesso. A réplica é desfeita e ele percebe o que significa ser o escolhido. Com isso, o cristal que duplica começa a se desfazer. Quando ele se quebra, dentro dele estava um dos fragmentos do artefato. E o Lee He diz que mesmo sem esse tal sistema, ele ainda é a pessoa que vai salvar esse mundo. Não só ele é a pessoa que vai matar o Rei Demônio, como também é a verdadeira luz da humanidade. Ele ergue a adaga e envolta no brilho dourado. Quando sabe que bem nessa hora o Rei Demônio deve estar prestes a chegar. E o próprio aparece entrando na dungeon. Ele na hora toma um susto e sente algo ruim. De repente o Lee He ataca ele sem hesitar por um segundo. E ele nota que a arma do cara já tá com um fragmento divino. O Lee He sabe que ele é o escolhido da profecia que vai matar esse cara. Se esse é o caso, ele só precisa confiar em si mesmo. E com isso ele realmente consegue acertar um ataque no peito do Bai Qingfen. O Lee He diz que agora que perfurou o coração dele com um fragmento, não tem como ele sobreviver. Porém, na frente dele, o Bai começa a se transformar. E na verdade, ele se transforma no verdadeiro Lee He. O do futuro perguntou o que tá acontecendo e por que ele tá ali. Ele percebe que atacou a própria versão dele, só que no passado. Vendo o corpo no chão, ele fica completamente confuso. Até que alguém grita na sala, dizendo que tem 2 Lee He's ali. É a Lia que acha que tá indo atacar o Lee He do espelho, porque ela conhece essa dungeon. O Gao fala pra ela tomar cuidado, porque pelo visto o Lee He falhou na missão. E com isso, o time inteiro avança na direção dele. Ele tenta explicar que na verdade o Lee He morto não é ele. Porém, a Tian Tian fala pra todo mundo olhar pra roupa e ver que é a mesma do Lee He de manhã. Enquanto o outro tá segurando um fragmento na mão, que é o que dizem que o chefe desse lugar carrega. O Xiao Ke ataca, falando que pelo visto aquela é a réplica que eles têm que matar.
O Lee do futuro consegue se defender enquanto tenta explicar que eles estão entendendo tudo errado. Porém, o Galhu já aparece por cima e manda uma barragem de gelo. Ele já sabe que não vai ter como vencer isso porque são muitos deles. E nessa hora, a Lia vem pelas costas com um chicote na mão. Mais uma vez ele consegue se defender e sabe que vai perder porque o fragmento divino não faz nada contra humanos. O que ele queria entender é só porque ele acabou atacando o próprio Lee. E porque ele entrou nessa sala transformado no Rei Demônio. A cena muda para o momento que o Lee estava na janela recebendo a missão do sistema. Aquela poção de Rank S que ele recebeu apareceu na mão dele. Ele sabia que aquilo ali conseguia disfarçar a forma dele e poderia o salvar em momentos críticos. E na hora o sistema falou para ele ir na dungeon do espelho e matar o clone que seria gerado. Óbvio que o sistema também recomendou fortemente que ele usasse a poção de mudança de forma. E que também fosse o mais rápido possível para poder garantir os itens para ele. Ele sabia que aquela realmente era a dungeon do espelho, então já imaginava que aquilo não era uma mentira. Foi aí que ele entrou e viu uma cópia dele mesmo e percebeu que estava tudo certo e pelo visto a dungeon tinha clonado a verdadeira forma. E o Lee do futuro atacou ele de um segundo para o outro. No momento em que o coração dele foi perfurado, ele se perguntou por que ele estava sendo chamado de Rei Demônio. Ele não conseguiu reagir porque ele do futuro era muito mais forte e simplesmente caiu sem conseguir dizer nada. Tudo que ele queria entender era por que as coisas deram errado se ele só seguiu as missões do sistema. E agora a Chan Chan acerta uma barragem de fogo nas costas do Lee do futuro. Ele tinha sido extremamente cauteloso nesses últimos 3 dias para que ninguém soubesse que ele veio do futuro. Então por que tudo tá tão diferente da vida passada? Nesse momento o corpo dele cai no chão. Enquanto ele tenta olhar pra cima, o pessoal do grupo fala que o chefe foi muito fácil. Nisso, o Bai ergue a cabeça dele, que fica gritando que ali, na verdade, é o verdadeiro Rei Demônio e eles precisam matar ele. O grupo inteiro fica rindo na cara do coitado. A Chan Chan fala que esse clone, pelo visto, tá enlouquecendo de vez. Mas aquilo vai ser perfeito, já que o item estava fincado na adaga e eles vão poder ficar com aquilo. O Bai diz que essa é uma réplica muito fraca e nem merecia existir nesse lugar. Nisso, o Lee do futuro começa a se questionar se de alguma forma o rei já sabia da existência dele. E nisso ele se aproxima do Lee e pergunta se ele realmente acha que é o único que pode voltar no tempo. Nessa hora, o Lee toma um susto. A cena volta para o momento que o Bai chamou o Lee para o grupo dele pela primeira vez. Ele passou as informações sobre o segundo fragmento e disse que ele poderia vir junto. Com isso, falou pra Tian Tian avisar todo mundo que ele tinha um negócio pra resolver. Quando ele entrou no quarto, ficou pensando que a vida dele tá muito parecida com a de um verdadeiro herói. Foi aí que ele tomou um susto. Ele mesmo do futuro tava no quarto dele todo arrebentado. E deu as boas-vindas pra versão dele de outra linha do tempo. Rapaz do céu, tá uma bagunça, mas tá dando pra entender. Foi aí que o Lee compreendeu que ele não era o único que tinha essa vantagem. E com isso, o Bai deu uma bicuda na cara dele, falando pra eles o finalizar. O Galhu furou ele, que ficou se perguntando como ele deixou algo assim acontecer. O corpo do futuro caiu ao lado do presente. E ele, olhando pra si mesmo, disse que deveria ter sido o protagonista. A Tian Tian trouxe o segundo fragmento, dizendo que tudo tá dando muito certo. O Xiaoqi elogiou os golpes dela, que falou que foi tudo por causa da liderança do capitão. O Bai avisou que carregaria esse fragmento para garantir a segurança dele, enquanto se perguntava como queria destruir esses negócios. Com isso, tava na hora do grupo inteiro voltar para casa. Como sempre, ele ia guardar os fragmentos na torre dele, onde ele é invencível. Ele perguntou para um certo alguém como que ele evitaria aquele terrível machucado no peito. A pessoa recebeu, falando que daqui a 2 meses a neve iria começar a cair. Ele vai deixar a versão dele acabada no castelo, que diz que ele vai ter que encontrar um herói chamado Ouyang. Essa pessoa é extremamente forte e ele quase não conseguiu enfrentar e teve que fugir e obrigar o cara da associação a voltar o tempo pra ele. O Bai perguntou se isso quer dizer que ele tá tranquilo pelos próximos 2 meses. E diz que o ele do futuro não parece que vai viver muitos dias. Esse menino começou a desgostar dele mesmo, falando que a forma que ele fala é muito arrogante. E lembrou ele que a vida dele nesse lugar é infinita, então mesmo que ele esteja prestes a partir, ele vai continuar ali. O Bai, que enfrenta o presente, disse que agora ele é como uma donzela presa em um castelo, o que é vergonhoso. O do futuro, por outro lado, respondeu que estava já querendo matar ele do passado. Porém, avisou que ele deveria ser cuidadoso com os anciões porque as habilidades dele uma influenciam as outras. Heróis como Lin Xiao já voltaram múltiplas vezes no passado e o futuro dos dois já foi afetado várias vezes. Agora a linha de tempo dos dois está completamente afetada e ele não tem ideia do que vai acontecer. O do presente falou que ia ficar esperando esses 2 meses do Ouyang e o Fei enquanto ia relaxar um pouco.
Porém, o do passado não queria que ele fizesse isso, já que sabia que o maldito estava saindo para se divertir enquanto ele estava abandonado ali. Porém, o Bai só falou pra ele se virar, que ele ia se divertir no mundo humano. Mais uma vez, na notícia, anunciaram que o herói Bai Qingfen tinha conquistado a segunda relíquia para acabar com o Rei Demônio. E na cidade, no meio de alguns arbustos, alguém estava se mexendo. Um cara surgiu do meio do nada, falando que esse mundo de 20 anos atrás é cheio de gente. É incrível poder ver um céu tão azul e os prédios intactos. Um pet do sistema diz que ele tem que aproveitar essa chance e encontrar logo o artefato. Ele responde que não precisa se preocupar, que ele vai realizar a grande missão divina. Pelo visto, ele tem um daqueles sistemas que os deuses do universo estão tudo observando ele. E ele avisou que ia dar uma olhada no mundo para que todo mundo soubesse como era no passado. Ele foi até uma loja de café e falou que só tinha visto sobre isso em alguns livros. Pelo amor de Deus, o pai já tava logo ali na frente tomando o cafezinho dele também. E os dois cuspiram falando que esse negócio era nojento. Ambos ficaram se perguntando por que os humanos tomam algo tão amargo e sem nenhum nutriente. A atendente começou a se perguntar se o negócio que eles servem era tão ruim assim. Depois ele foi até um cinema assistir um clássico. E mais uma vez, o Bai Qingfen tava por perto se divertindo com as garotas. Depois ele foi jogar um pouco de dardo. Ele acertou em cheio no meio e levou umas recompensas. O Bai, pelo visto, mais uma vez fez o mesmo processo. Porém, hoje ele tava com uma sensação estranha. As garotas estavam tudo em volta do pai, falando que ele era muito impressionante e pedindo todos os segredos. Os dois estavam pensando que até que esse mundo humano era bem interessante. Ele então foi pro zoológico central. Lá, o herói do futuro estava reclamando que o pessoal ficava trancando animal na jaula. E o Bai disse que eles teriam que morrer porque ficar preso no mesmo lugar era pior do que a morte. Os golfinhos pulavam nos círculos de fogo. E as garotas estavam tudo animada. Enquanto lá de cima, o herói do futuro falava que era ridículo ficar colocando animal para fazer um truque tão idiota. O pai parecia ter a mesma opinião, falando que aquilo era tortura e algo cruel. Logo após, os dois foram expulsos do zoológico. O pai falou que era um lugar muito estranho e o cara do futuro chamou por ele. Na hora que ele o viu, disse que não acreditava que estava vendo a pessoa de verdade. Ele se jogou no chão pedindo para entrar no grupo do Bai, que falou que nem sabia onde o próximo fragmento iria estar. Nisso, o sistema do Bai falou que tinha alguém com o sistema pertinho dele. Na hora ele ficou confuso, até porque o garoto parecia normal. O sistema avisou que ele não só tinha um, como também era muito mais avançado do que o dele. Pelo visto, o moleque do futuro sempre soube que estava logo ao lado do Rei Demônio. E ele fala pro Bai que ele não precisa se preocupar porque ele sabe onde está o próximo fragmento. Nisso, o Bai o parabeniza e diz que então ele tá bem-vindo ao grupo. O cara do futuro pergunta se ele não vai achar estranho que ele sabe onde tá o fragmento. O Bai responde que tanto faz, já que ele não vai acreditar de nenhuma forma. O cara sorri, dizendo que ele tá muito feliz que eles possam trabalhar junto. Esse cara se chama Liu 13 e o sobrenome dele não é importante. O que é preciso saber é que ele nasceu na Era da Guerra. Ele nasceu 2 meses depois do grande ferimento do Rei Demônio que desbalanceou tudo entre os humanos e os demônios. A torre demoníaca começou a jogar monstros por toda a cidade. E nos 5 anos seguintes, a humanidade inteira foi tomada por guerra, destruição e sacrifícios. No começo, os humanos e os demônios se enfrentaram, obviamente. Aos poucos, as pessoas foram percebendo que a quantidade de demônios era quase que infinita. Enquanto eles poderiam roubar os recursos de outros humanos para conseguir viver muito mais fácil. No final das contas, o maior perigo da humanidade foi ela mesma. Essa guerra durou 5 anos até um evento colossal acontecer. Quando ele tinha 3 anos ainda, os deuses desceram até o planeta e acharam uma oportunidade. Eles gostavam de ver a guerra e a competição e o planeta humano tinha se tornado o palco perfeito. O planeta virou uma espécie de jogo que era transmitido para outros lugares. E os sobreviventes recebiam recompensas dos tais ditos deuses. Basicamente, a sobrevivência naquele planeta ficou nas mãos de tudo que os deuses entregavam. Como o lugar inteiro era movido à guerra, a população humana diminuiu em mais de 1000 vezes. Nada mais era seguro no planeta e a humanidade começou a sobreviver atrás de grades. Os lugares eram protegidos por deuses, porém eles cobravam que as crianças participassem das guerras. Com isso, a humanidade regrediu ao que se lembrava as lutas em Coliseus. Ele foi sobrevivendo até chegar a 18 anos e recebeu uma missão. Ele encontrou o Ancião do Tempo, que era um dos líderes da Associação de Caçadores do Passado. A missão dele era voltar para a Terra 20 anos atrás e fazer com que a chegada dos deuses fosse antecipada. Para isso, ele precisaria do fragmento que havia sido deixado lá 1000 anos antes. Tudo isso porque os deuses queriam ver como seria a competição se todos os humanos estivessem vivos antes da guerra do Rei Demônio começar. Os deuses precisavam de novos escravos e ele queria salvar mais humanos.
Ao menos aquilo era melhor do que deixar 99% da população desaparecer. Porém, no momento em que o ancião do tempo ia levar ele pro passado, ele fez uma pergunta. Já que ele ia voltar pro passado, eu deveria esquecer esse negócio de levar os deuses com ele. Ele teria que resistir aos futuros deuses, assim como a humanidade no presente resiste contra os humanos. E nesse momento, ele fala pro Bai que vai ser uma honra procurar o artefato com uma lenda que ele sempre ouviu falar. Ele era um leão que foi criado em cativeiro, tentando escapar do zoológico. E o Qin Feng falou que estava ansioso para levar ele para conhecer os aliados do time. O que o Liu achou interessante é que palavras como esperança e casa ainda eram utilizadas nesse tempo. Nisso ele chegou na associação e se registrou todo animado. Os deuses que estavam acompanhando ele falaram que esse tempo era realmente espetacular. E o sistema do Bai avisou que o cara tinha 10% de progresso. Aquilo fez o Bai ficar curioso porque o garoto não parecia querer esconder nada e também porque ele tinha um sistema. Só de olhar ele erguendo a mão pro céu dava pra perceber que tinha alguma coisa errada com o menino. As garotas da recepção falaram que tinha mais uma pessoa com a doença do Bai Qin Feng. Dois esquisitos olhando pro nada e conversando com o além. O Bai levou o número 13 pra conhecer o grupo dele dizendo que eram ótimas pessoas. E o garoto ficou impressionado que o Rei Demônio também elogiava humanos. O grupo tava todo reunido na sala se divertindo. E assim que ele entrou, todo mundo sorriu, dizendo que pelo visto ele era um novo membro. Sem graça, ele concordou e disse que já estava se sentindo em casa. A Alia falou que isso era estranho, porque pra ela aquilo ali não parecia uma casa. Era um lugar de trabalhadores cheio de ressentimento, já que a casa dela é muito mais confortável. Porém, o 13 sorriu, falando que pra ele ali já era muito agradável. Até porque, comparado à vida passada, aquilo ali era um paraíso. A Chan Chan deu as boas-vindas e o Xiao Ke perguntou como foi a vida dele no passado. O garoto ficou parado por um instante pensando nisso. Ele se lembrou do quanto sofria para conseguir comida e falou que todos ali deveriam ser gratos. Mas avisou que ele também tinha algo que ele chamava de casa. A Chan Chan sorriu, falando que era bom, já que todo mundo tem que ter um lugar assim. Nisso, o Xiao Ke perguntou se ele sempre tá sozinho e nunca teve aliados. Mais uma vez, o menino ficou pensativo e se lembrou que diversas vezes a competição era matar com quem você treinava. E com isso ele fala que também já teve muitos aliados. O Bai Qin Feng pensa que ele também tem muitos aliados. O Gao Hu falou que se o Bai confia no garoto, ele também confia. O 13 respondeu que ele é leal a Deus e dedica tudo a Deus. Mesmo que isso signifique trazer os deuses pro planeta e ajudar mais humanos a ficarem vivos. O Bai tava ali pensando que a missão dele é parecida, só que inversa. Com isso, eles juntaram a mão falando que dariam o melhor para juntar os fragmentos. A cena muda para Dungeon de Rank SS Labirinto do Abismo. O grupo inteiro já tá lá na frente. E o número 13 quer saber por que tem tanta gente ali. Não tá só o grupo deles e sim mais um monte. Pelo visto, todo mundo foi avisado nas notícias que o fragmento tá ali. E as garotas de longe tão apaixonadas que estão vendo o Bai Qin Feng em pessoa. O 13 ficou triste, já que o melhor que ele podia fazer era passar a localização pro time dele. Enquanto as garotas estavam se agarrando no Bai, falando que ele era incrível. Nisso, alguém tocou no ombro dele e falou pra não ficar desanimado. Eles eram colegas de time e ele ia continuar ajudando ele até que ele conseguisse obter sucesso. O 13 respondeu que ele realmente era uma pessoa muito boa. E o Bai achava que tinha enganado mais uma criança. Com isso, ele falou para eles irem logo porque o fragmento estava no fim desse labirinto. O pessoal falou que era melhor escolher a entrada certa, porém o Bai respondeu que tanto faz. Enquanto o número 13 se perguntava por que todos os aliados confiavam tanto no Rei Demônio. Eles chegaram numa sala com várias entradas e o Xiao Ke perguntou para onde eles iriam. Foi aí que eles perceberam que aquele espaço também tinha suas próprias regras. A primeira regra daquela interseção era matar os aliados do time para poder seguir em frente. Na hora, aquilo deu um susto no 13. Ele se perguntou se ia ter que matar todo mundo de novo. O problema é que a saída tinha sido fechada, já que aquele era um lugar que obedecia às regras. Ele sabia que se eles não completassem a missão, ficariam presos ali para sempre. Porém, estranhamente, estava todo mundo dando risada e dizendo que era uma regra sem graça. O 13 estava se perguntando por que eles estavam tão calmos até que notou que alguma coisa estava errada. A Chan Chan estava se aproximando do Xiao Ke e ele achou que ela estava indo para fazer uma armadilha para ele. Ele teve certeza que todo mundo estava fingindo estar calmo para conseguir tirar vantagem um do outro. Porém, a Chan Chan estava morrendo de sono, falando que queria voltar para casa e comer cookie. Foi aí que ele viu o Xiao Ke indo com a mão no bolso e agora tinha certeza que algo ia acontecer. Porém, ele só tirou uma cartela de leite. E falou pro Gao Hu usar o poder dele para fazer uns sorvetes para todo mundo. Com isso, eles fizeram uma versão especial do Rei Demônio. O 13 começou a se perguntar que grupo de maníaco é esse e por que aquilo tinha o formato do rei. Ele começou a se questionar se era o único preocupado com essa tal regra. Até que alguém trouxe um pirulitinho para ele também.
O Xiaoqie disse que ele parecia estar muito estressado e aquilo era para dar uma acalmada. O 13 falou que ele estava surrando de medo e não de calor, porém agradeceu. Ele começou a perceber que aquele pessoal era muito gentil e agora ele não queria mais machucar eles. De repente, o Bai ergueu os braços e falou que estava na hora de começar. De longe, o 13 estava gritando que eles não precisavam matar um ao outro e podiam tentar achar uma outra solução. Vendo o Bai começar a usar algum poder, tudo que ele não queria era perder esses novos aliados. Ele continuou insistindo, dizendo que talvez tivesse outra possibilidade. Porém, o Bai falou que isso não era necessário. O ataque dele pegou na tábua de regras que começou a entrar em colapso. O 13 não estava entendendo o que ele estava fazendo. E logo a regra havia sido destruída e o Bai falou que era só entrar em outro caminho. Foi aí que o 13 percebeu que ele vem seguindo regras a vida inteira, então nem questionou quebrar elas no meio. Assim como aquele golfinho no zoológico, ele seguia as regras sem nem mesmo questionar. O Bai fala que quando eles não gostam das regras, eles destroem. E se eles não encontram um caminho, é só criar o próprio. Até porque eles são um dos times mais fortes que existem. Com isso, eles continuam destruindo o labirinto. Regra após regra que era imposta era simplesmente destruída. O caminho que o 13 jamais pôde imaginar estava sendo criado na frente dele. Ele não conhecia mais a palavra esperança, então nunca pensou em resistir. Porém, o Rei Demônio estava avançando de uma forma que quebrava toda a lógica que ele seguia naquele planeta. A Tian Tian começou a se retirar, falando pro 13 e seguindo Bai Feng. As regras ali eram muito brutais, então ela ia avisar o resto do pessoal para não entrar naquele lugar. O 13 só concordou, enquanto percebeu que sempre esteve preso em um zoológico. Porém, por um segundo ficou animado, falando que seguiria o capitão. Assim como o cara da associação falou, o melhor caminho era achar uma forma da humanidade não virar escravo dos deuses. Ele poderia ignorar o sistema do futuro e buscar a única esperança que aquele lugar tinha. Para ele, o Bai era a luz que ele precisava e a esperança que ele queria. Agora estava explicado porque todos os outros aliados estavam tão calmos quando encontraram as regras. Mesmo sem os poderes da torre, o Rei Demônio ainda era extremamente poderoso. Porém, eles encontraram o baú vazio. Lá parado, o 13 se ajoelhou e falou que aquilo era impossível. Como que alguém conseguiu chegar antes deles? O Bai olhou para umas pegadas e disse que, pelo visto, alguém acabou de levar o fragmento divino. Começou a andar, dizendo que era só seguir as pegadas e eles descobririam. No caminho, realmente todas as regras haviam sido completadas. O 13 estava assustado, porque se essa pessoa completou tudo, ela deve ter sido extremamente cruel. Eles já tinham passado por mais um monte de regras e estavam prestes a chegar na entrada. Com isso, encontraram uma tábua onde os aliados do time estavam parados. Eles se aproximaram e perguntaram o que tinha acontecido. A Tian Tian explicou que as regras desapareceram no momento que alguém pegou o fragmento. O problema é que todo o resto do pessoal perdeu a vida deles fazendo a primeira regra. O Xiaoqie comentou que eles devem ter hesitado por muito tempo. Porém, o 13 sabia que para alguém ter feito tão rápido assim, deve ter matado os aliados no mesmo instante. Enquanto a Tian Tian falava que era uma pessoa perigosa, o Rei Demônio estava sentindo algo estranho. E o 13 se perguntou se essa pessoa que fez isso é a mesma que vai matar o Rei Demônio no futuro. A cena muda para dentro da casa da família da pessoa que vai matar o Rei Demônio. Eles foram os primeiros a selar os itens divinos há 1000 anos atrás e é por isso que sabem a localização de todos. Sentado no trono, o velho disse que eles têm que aumentar a quantidade de caçadores na família. Alguns pareciam hesitantes porque os demônios estão muito ativos no momento. Porém, outros falavam que aquela família salvou a humanidade 1000 anos atrás e iria salvar de novo. Quando de repente alguém de terno entrou avisando que uma pessoa estava invadindo aquele lugar. O The Rock da cultivação falou que essa pessoa era muito audaciosa. Um cara num Pegasus estava passando e todo mundo queria saber quem era esse esquisito. Ele parou e disse que 1000 anos se passaram e aquela família tinha ficado muito fraca. O pessoal notou que nas costas dele estava uma espada com um fragmento divino. Eles perguntaram se ele era um caçador e ele questionou se era assim que os cultivadores eram chamados. Ele não era um caçador e sim o Yang Wufeng. Assustados, os velhos reconheceram aquele nome como o ancestral de 1000 anos atrás. O pessoal falou que ele teria que provar que é essa pessoa porque não faz sentido algum. Porém, o Ouyang só falou que ele não precisa provar nada porque essa família tem que ter alguém forte e ele é essa pessoa. Cada era tem seus protagonistas e há 1000 anos atrás ele era o desse mundo. Quando a Terra inteira entrou em caos, ele foi a pessoa que liderou o ataque contra a Torre Demoníaca. Foi assim que ele descobriu que o Rei Demônio era imbatível e decidiu coletar os 10 itens para selar ele. Sacrificar algumas vidas foi inevitável pela paz de todo mundo. Quando ele percebeu, era a única pessoa que havia sobrevivido a tudo aquilo. Infelizmente, o caminho para salvar todo mundo era um cruel e solitário. No momento que ele estava prestes a entrar na torre com os 10 fragmentos, um forte raio cruzou os céus e ele foi teleportado para esse momento. Isso quer dizer que a única forma de salvar o mundo acontece nessa geração.
Ele comenta que quer informações sobre todos os fragmentos e um velho fala que 2 foram coletados pelo mais forte caçador da associação. Olhando a foto do grupo do protagonista, ele diz que não existe um humano que não seja ganancioso e ele só se sente seguro se ele tiver o fragmento. O velho avisa que se ele atacar quem é considerado o herói da nação, ele vai ser visto como um vilão. Porém, o Ouyang fala que o caminho para se tornar grande é sempre cruel e solitário. De um segundo para o outro, ele desaparece na frente de todo mundo que fica confuso. No caminho de volta, o grupo se perguntava o que eles iam fazer já que alguém pegou antes deles. Quando, do nada, o Bai olhou para trás e pareceu notar algo. Na hora, ele perguntou quem era aquela pessoa. O grupo inteiro parecia estar sendo cercado por alguns talismãs. A Chan-Chan não tinha ideia, já que nunca tinha visto um ataque desse tipo. E de um segundo para o outro, ninguém no grupo conseguia se mexer. O Bai logo notou que aquelas eram técnicas utilizadas 1000 anos atrás. E de repente alguma coisa estava se aproximando do grupo. Em um instante o Ouyang apareceu com as mãos na Chan-Chan. O Bai ativou uma aura que pareceu quebrar aqueles selos. E o 13 notou que ainda tinha alguma coisa errada. Porém o nosso vilão já sabia que aquele cara era o Ouyang que ia matar ele. Nisso ele falou pro Bai Qingfei entregar os 2 fragmentos que ele tinha. Senão ele ia matar a garota. Os dois olharam um pro outro pensando que ambos se sentiam desconfortáveis. O 13 ficou se perguntando qual ia ser a escolha que o Bai Qingfei ia fazer, enquanto os deuses estavam só comendo pipoca e adorando aquele show. Na hora, o Bai comentou que aquele cara devia ser a pessoa que matou o aliado e pegou o fragmento sem hesitação. Porém, ele já tinha notado que a lâmina nas costas do cara era um grande perigo para ele. A Chan-Chan falou pro Bai não se importar porque eles sofreram demais para conseguir aqueles fragmentos. O Ouyang parecia impressionado que ela falava isso mesmo nessa situação. O Shao Ke queria fazer algo, porém o Bai disse pra ele esperar. Ele então falou que os 2 fragmentos não estavam com ele, já que ele escondeu ambos. Além disso, ela não era tão valiosa quanto eles, então a morte não valia a pena. O Yang falou que realmente toda pessoa forte é sempre sem sentimentos. Nesse ponto, os 2 eram bem parecidos. De um segundo para o outro, o Ouyang desapareceu, dizendo para ele se lembrar desse nome. O Shao Ke perguntou pro Bai se ele conseguiria recuperar a Chan-Chan igual ele fez quando ela foi capturada pelo Rei Demônio. Todo mundo começou a falar tudo o que ia fazer para tentar resgatar a aliada do time. Porém o Bai só estava pensando no que o cara falou sobre eles serem parecidos. E com um pouco de ego que ele tem, disse que aquele cara não é nada parecido com ele. O pessoal do grupo parecia motivado ao escutar essas palavras, achavam que o Bai ia tentar salvar a Chan-Chan. Os deuses estavam gostando da performance do Rei Demônio, enquanto reclamavam que o 13 não estava fazendo nada. Porém, a prioridade para ele agora era achar uma forma de evitar que o Bai Feng morresse para esse Ouyang. O Rei Demônio do futuro avisou que seria esse Ouyang que acabaria com ele. Porém, o garoto chamado número 13, ele não tinha ideia de quem era. A existência daquele cara fazia com que essa linha do tempo fosse muito diferente da que ele viveu. O Bai ficou pensando que o garoto também era uma pessoa com um destino de protagonista. O Rei Demônio entrega as coisas e pergunta se ele realmente planeja salvar Tian-Chan. E que pelo visto ele agiria assim para não deixar que o Ouyang entendesse como ele age. O Bai agradece dizendo que pelo visto ele o conhece muito bem. Porém, na verdade ele ia matar Tian-Chan. A versão dele do futuro fala que realmente faz sentido, já que ela é a única pessoa que sabe da verdadeira identidade dele. O plano do Bai era se envolver numa luta com o Ouyang, na qual a Chan-Chan morreria e ele não receberia a culpa. Dessa forma, ele ainda conseguiria criar uma tensão entre a associação e a família do Ouyang. O Rei Demônio do futuro fala só para ele tomar cuidado, porque a força do Ouyang é incompreensível. Tudo que ele precisava fazer é continuar vivo até ele estar 100% recuperado e juntos eles seriam invencíveis. No dia seguinte, na casa dos Ouyangs, o Qingfei tinha chegado. Ele se apresenta falando que assim como foi prometido, trouxe os 2 fragmentos. Porém, de repente, algo dá um susto nele. A Chan-Chan tá presa numa cela cheia de sangue em volta das barras. Ela agarra e começa a murmurar sem conseguir falar nada. Toda machucada, ela olha pra ele e diz que sempre soube que ele viria salvar ela. Eu não sei se o Bai tá fazendo um teatro ou se ele realmente ficou movido, porque ele parece assustado. O Ouyang diz que não gosta de refém que fala muito. E com isso, o gordinho dá mais uma chicotada. Ele tá com raiva porque parece que eles tentaram arrancar a informação dela a noite inteira, porém ela não disse nada. Os velhos continuam batendo na coitada, dizendo que é incrível que uma jovem garota consiga sofrer tanto sem falar uma informação. O Bai Qingfei percebe que por mais que ele quisesse matar ela, no final das contas ela se manteve leal. Ele joga os 2 fragmentos dizendo que veio buscar ela. O Ouyang diz que ele é mais fraco do que pensava por ter trocado 2 coisas tão raras por uma simples mulher. E nisso se vira falando pro velho soltar a garota. A Chan-Chan corre pros braços do Bai dizendo que não falou nada e sabia que ele viria salvar ela. Ela fala que ele o salvou no passado, então ela jamais o trairia. Porém, de repente ele sente alguma coisa. De um segundo pro outro ele teve uma estranha dor de cabeça.
O Yang falou que agora que ele tem 3 artefatos, estava na hora de ir atrás do quarto. Quando, de repente, algo chamou a atenção dele nas costas. O Bai tinha dado um soco na cara dele, e o Ouyang foi tacado na parede. Assustado, o pessoal da família falou que ele era louco por ter ofendido o ancestral. Porém, o Bai só perguntou se eles não tinham entendido. Ele estava ali para exterminar todo aquele clã. A cena muda pro Xiao Ke com lágrimas nos olhos. Alguém ergue a mão dizendo que ele finalmente chegou. Ele pega Tian Tian no braço dizendo que eles estavam esperando do lado de fora por ordens do capitão. Enquanto isso, os velhos da família perguntam como ele tem coragem de agir assim naquele lugar. E avisaram que só eles dois ali não seriam suficientes para vencer os 1000 membros da família. Porém, o Bai só deu risada e ativou uma antiga relíquia. Ou, na verdade, uma relíquia bem moderna, porque um exército inteiro apontou arma para todo mundo. E o Bai avisou que os tempos tinham mudado. Com isso, os caras começaram a atirar e o pessoal tentou se defender com barreiras. Eram vários membros da família Lin e outras famílias famosas da cidade que pareciam ter declarado guerra. Até uma chuva de torpedo estava vindo na direção deles. E dos céus, um monte de jato militar estava jogando bomba. Era Lia que estava organizando esse plano, e por mais que caçadores fossem fortes, eles ainda eram feitos de carne e sangue. Da sala dos mísseis, o Gaohu disse que aquilo era pela família Lin, e mandou uma atômica para acabar com aquela mansão, que realmente foi evaporada do mapa. De longe da cidade, todo mundo estava vendo as explosões subindo, e de um segundo para o outro, o lugar tinha virado um deserto. O velho perguntou como eles tinham coragem de virar inimigos da família Ouyang. E a Tian Tian ficou emocionado ao ver que os membros do grupo não tinham abandonado ela. O Xiao Ke falou que aquilo era plano do Bai Qingfen, porém eles não tinham ideia do resultado. Enquanto nosso vilão se perguntava onde aquele Ouyang foi parar, já que ele não pode deixar ele fugir assim tão fácil. De repente ele apareceu ativando um talismã da terra. O Bai sentiu algo estranho. O chão inteiro parecia estar se movendo de forma esquisita. E de repente um monte de pedra foi na direção dele. Todos os destroços daquele lugar se juntaram em volta dele. A Lia falou pro Gaohu fazer algo que disse que era impossível conseguir quebrar algo assim. Nisso, o Ouyang se aproximou e o velho disse que eles precisavam mostrar as consequências de enfrentar a família deles. Porém, algo chamou a atenção dele. Todo o desastre que ele havia criado estava sendo destruído. E o Bai Qingfen surgiu intacto do meio. O pessoal do time comemorou que o capitão havia sobrevivido. O maior problema é que o nosso vilão não podia usar poderes demoníacos, senão saberiam que ele não é o verdadeiro Bai Qingfen. E nisso, o Ouyang começou a ativar mais um monte de talismã, avisando que a resistência dele era inútil. De um segundo para o outro, ele estava cercado por vinhas e todas as armas da região estavam apontando para ele. Tentar sobreviver fingindo que é um caçador não estava nada fácil. E todo o grupo gritou pelo Bai falando para ele tomar cuidado. Mais uma vez, o Ouyang foi surpreendido. O Bai tinha se libertado facilmente das vinhas e escapado de tudo. Porém, a única razão para ele estar vivo é porque a quantidade de HP que ele tem é gigantesca. O problema é que ele não pode usar o poder, senão todo mundo vai saber quem ele é. Nisso, o Ouyang diz que vai se lembrar do nome Bai Qingfen. Realmente era um garoto talentoso. É só uma pena que é o oponente dele. O Bai responde que ele é pretensioso até demais. E de repente todas as águas do rio da cidade estão se movendo naquela direção. Um enorme dragão d'água se forma nos céus para ir na direção do Bai. Ao ver aquilo, ele sabe que não vai dar para se defender frente a frente. E o pior de tudo é que uma fênix de fogo tá vindo do magma da terra. O Ouyang avisa que o Bai vai ser um sacrifício necessário para salvar essa geração. Porém, é nessa hora que ele se pergunta quem, na verdade, é o Rei Demônio. E o Bai percebe que não vai dar mais para esconder, ele vai ter que dar like nesse vídeo, molecada! Rapaz, eu estiquei esse vídeo para conseguir trazer tudo que tinha disponível aí para vocês, meus guri. O que vocês acharam do nosso Bailofen? Essa obra é toda esquisita, mas é cheio de reviravolta, vai e vem. Ele é emocionante, eu diria. Eu gosto assim, sempre tem alguma coisa acontecendo que eu não espero. E se você gosta também, a próxima parte logo logo deve estar vindo aí quando tiver mais capítulo. Então você ativa o sininho lá. Dale, fui!